Boa noite a todos. A alegria é muito grande, mais uma vez uma sessão clínica do Serviço de Otorrino, com dois excelentes profissionais. Então, eu sou aluno de vocês aqui, né? E parabenizo aí o Fábio, a nossa doutora aí, Maíra, né? E que a gente possa ter uma sessão clínica proveitosa e com aprendizado muito bom e possa ter várias outras sessões clínicas com vocês de novo futuramente, tá bom? Por favor, a palavra é de vocês e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu só queria fazer um lembrete a todos antes da gente começar a aula. Essa aula vai ficar disponível no canal do Nooba, tá? A partir de amanhã, provavelmente. Por favor, se inscrevam, curtam os vídeos, comentem lá pra gente, ajuda bastante. Agradecer a presença de todos, agradecer a doutora Maíra, ao doutor Fábio por terem aceitado o nosso convite, né, estarem aqui conosco. É sempre uma grande oportunidade de aprendizado. E já aproveitar para convidar todos para a semana que vem. Na quinta-feira teremos uma sessão clínica com discussões de casos clínicos de epistaxe com o Dr. Alessandro Tunes, que é preceptor do nosso serviço, e o Dr. Eduardo Macoto, que é lá da Unifesp. Então, também vai ser uma ótima sessão e a doutora Maíra fica à vontade. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa reunião online. Queria agradecer especialmente ao Fábio, né, meu amigo e colega aí da radiologia, pelo convite, doutor Eduardo, Diego, agradeço a todos aí pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre os aspectos de imagem nas patologias da cavidade oral e da orofaringe. Eu vou tentar fazer uma abordagem bem prática, tentando demonstrar mais ou menos como funciona o nosso raciocínio do ponto de vista, né, radiológico, fazendo a confrontação com as informações clínicas e conto aí ao final com a colaboração de vocês para interagir, para que a gente possa trocar experiências e participar de uma forma bem produtiva dessa sessão. Falando um pouquinho da anatomia, né, com relação à cavidade oral e orofaringe, na cavidade oral é a porção mais rostral do trato aerodigestivo superior, né, contém os lábios, assoalho bucal, língua oral, mucosa jugal, mucosa gengival, palato duro e o trígono retromolar, e a orofaringe é a porção subsequente à cavidade oral, né, que inclui a base da língua, as tonsilas palatinas e linguais, palato mole, as mucosas locais e a região das valéculas. Com relação à divisão entre esses dois subsegmentos anatômicos, né, a gente sabe que superiormente a transição da cavidade oral para a orofaringe é feita pela transição entre o palato duro e o palato mole, né, os pilares amidalianos anteriores, eles fazem os limites laterais, formando como se fosse um arco, né, que se une inferiormente com as papilas circunvaladas para separar a orofaringe da cavidade oral. Então aqui nessa imagem a gente tem a exemplificação, né, demonstrando aqui o segmento oral da língua, a base da língua já fazendo parte da orofaringe junto com o palato, né, e a interface aqui bem próxima com as estruturas laríngeas e com as estruturas do espaço retrofaríngeo. Com relação à avaliação por imagens, essa anatomia da cavidade oral ela é muito bonita, inclusive a gente tem a delimitação inferior da cavidade oral pelos músculos miloioides, né, que são esses músculos que têm essa forma de um arcabouço, como se fosse uma rede contendo todas as estruturas aqui sublinguais. Então a gente observa muito bem os limites desse músculo, principalmente nas imagens de ressonância, nas imagens de tomografia a gente consegue fazer a identificação desse limite também, bem como de todas as estruturas contidas aqui nessa região sublingual, inclusive os espaços sublinguais, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, e a musculatura extrínseca e intrínseca da língua. Com relação à avaliação dessas estruturas no plano axial, né, que a gente vê, só para dar uma dica, né, com relação à avaliação das imagens, né, que são imagens T1, como as imagens anteriores, as imagens T1 elas são bem anatômicas, normalmente a gente faz as sequências pré-contraste sem a saturação da gordura, então a gente consegue identificar muito bem os planos gordurosos cervicofaciais, e aí a gente também consegue identificar muito bem a gordura medular, né, avaliando aí as estruturas ósseas pela ressonância, e a dica principal aí quando a gente tiver frente a uma imagem, é tanto identificar a gordura quanto observar o sinal do líquor, né? No T1 o sinal do líquor ele fica baixo, né? Hipointenso em T1, então isso nos ajuda a identificar que sequência que a gente está vendo. Então novamente aqui voltando para a anatomia da cavidade oral, né? A gente vê os músculos genioide, genioglossos, aqui a musculatura lingual, palato mole posteriormente, a úvula. Então pelas técnicas de imagem disponíveis, ressonância e tomografia, a gente consegue identificar muito bem essas estruturas. Mais uma vez, o detalhamento aqui da musculatura, né? A gente tem novamente no plano coronal
genioide, genioglosso, que é a musculatura já própria da língua, e lateralmente o estilo e o ioglosso, fazendo aqui a delimitação lateral da superfície lingual. Com relação à musculatura faríngea, na tomografia a gente não consegue identificá-la muito bem, né? Na verdade a gente vê um arco aqui único e a gente não consegue fazer a distinção, mas na ressonância, se não houver artefatos de movimentação, a gente consegue ver os músculos constritores superior e médio da faringe, né? Bem como o estilo faríngeo, mais lateralmente, né? E a gente consegue também identificar o pálato glosso anteriormente e o pálato faríngeo posteriormente, delimitando aqui a região da loja amidaliana. Então, na verdade, só para mostrar para vocês que a ressonância é uma técnica aí bem interessante no sentido de avaliar a anatomia regional, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente das diferenças entre as técnicas e vantagens e desvantagens entre a ressonância e a tomografia. Aqui mais imagens desse artigo publicado, né, pela doutora Heloísa Gebrim, doutor Márcio Garcia, aqui de São Paulo, e a equipe do ICESP e do HC, sobre a anatomia da cavidade oral, né? Eles fizeram um artigo oncológico, então aqui a gente vê novamente a delimitação da musculatura, que a gente já mencionou, a delimitação do corpo mandibular bilateralmente, né? Aqui embaixo a gente vê o ventre anterior do gástrico, né? Que já está localizado inferiormente ao limite da cavidade oral, que é o músculo miloióide. E aqui a gente consegue identificar também nas imagens de ressonância muito bem o septo lingual, que pode ajudar aí no estadiamento e avaliação das lesões linguais. Novamente, uma outra representação esquemática, repetindo tudo isso que a gente falou, só para mostrar todos os planos são válidos na avaliação dessa anatomia regional. Com relação à separação dos espaços cervicais nessa região, né, a gente pode destacar o espaço sublingual como o mais importante aí na avaliação da cavidade oral, né, ele tem essa localização inferior à musculatura intrínseca da língua e ele fica lateral ao genioglosso e genioide e superomedial ao miloióide, né? Então, do ponto de vista de imagem no plano coronal, né, como eu falei para vocês, esse é o músculo miloióide, a gente consegue delimitá-lo não tão bem na tomografia como na ressonância, né? Às vezes, para quem não tem experiência com imagem, um pouquinho mais difícil de ver, mas ele está localizado nessa região e esse é o espaço sublingual. Com relação às estruturas que estão localizadas além do músculo miloióide, né, apesar de não fazerem mais parte anatomicamente da cavidade oral, a gente deve sempre lembrar, né, desse espaço submandibular, que tem uma relação íntima com as estruturas regionais, então observem como está tudo conectado, né, então a gente sempre tem que ter essa percepção. E lembrar que existe uma comunicação livre desse espaço com o espaço sublingual na margem posterior do miloióide. Então, processos inflamatórios ou neoplásicos nessas regiões podem disseminar facilmente. E tem que lembrar que o espaço submandibular ele é delimitado inferiormente pelo ocioide. Com relação à orofaringe, né, a gente tem que destacar o espaço mucosofaríngeo, né, que contém toda a mucosa regional, tecido linfóide regional e as glândulas salivares menores, também relacionadas às estruturas mucosas e submucosas. Então é importante a gente lembrar dessa composição para a gente pensar no tipo de lesão que pode advir dessa região. E eu sempre destaco, apesar também de não fazer parte anatomicamente da orofaringe, a relação do espaço mucosofaríngeo com o espaço retrofaríngeo e o parafaríngeo, que a gente vai falar a seguir, por conta da questão também aí de disseminações lesionais. Então, do ponto de vista de imagem, a gente consegue identificar o espaço retrofaríngeo, né? A gente não consegue delimitar os limites faciais, né? A camada média da face cervical profunda, a camada profunda da face cervical profunda e a face alar, a gente não consegue ver isso do ponto de vista de imagem, mas a gente consegue ver esse espaço gorduroso localizado aqui no plano supraóide atrás das estruturas do espaço mucosofaríngeo. Então, é importante a gente conhecê-lo, saber distinguir do ponto de vista de imagem, assim como o espaço parafaríngeo, que também é esse plano gorduroso, localizado entre o espaço mucosofaríngeo, espaço mastigatório, espaço parotídeo e espaço carotídeo. Então é importante a gente saber dessa relação com as estruturas, porque, por exemplo, lesões que tenham origem na orofaringe, loja amidaliana, espaço mucosofaríngeo, vai deslocar esse espaço lateralmente. Então, às vezes, uma lesão um pouco grande, se a gente observar a localização da gordura parafaringe, a gente pode inferir qual que foi a origem inicial dessa lesão.
Aqui só para mostrar para vocês, né, as principais vias aí de comunicação, como eu falei, os espaços sublingual e submandibular, eles se comunicam diretamente, estão relacionados aí estritamente à anatomia da cavidade oral, e o mucoso-faríngeo pode ter uma comunicação direta com o retrofaríngeo perivertebral, pode ter também comunicação direta com o parafaríngeo, a partir do parafaríngeo com o parotídeo, e esses todos se comunicam com o mastigatório, que pode se comunicar com o espaço bucal, que também pode receber alguma disseminação aí diretamente da cavidade oral. Então é importante conhecer essas relações entre os espaços para a gente saber o que procurar dependendo do caso clínico que a gente está avaliando. Como eu falei para vocês, comentando um pouquinho, as técnicas de imagem, né, a tomografia, ela tem, apesar de não ter uma definição, às vezes anatômica tão bonita como a da ressonância, né, que eu tentei fazer uma imagem no mesmo plano de 2 pacientes para que a gente observasse que a musculatura do assoalho bucal, né, e a musculatura a gordura de permeio, né, as glândulas sublinguais, então a gente vê que a definição anatômica na ressonância ela é superior, mas a tomografia ela tem a facilidade de ser um método que pode ser feito com uma aquisição rápida. Então esses pacientes, às vezes com lesões na cavidade oral e orofaringe, têm dificuldade respiratória, são pacientes que têm dor, então apesar de às vezes não ter uma definição tão bonita da imagem anatômica, a gente consegue às vezes trazer benefícios na interpretação pela aquisição rápida, a facilidade também de acesso dos pacientes. Na tomografia a gente pode fazer manobras para diminuir artefatos, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, como artefatos metálicos de material ortodôntico e também às vezes algum artefato que possa estar avaliando a avaliação das estruturas da cavidade oral, e também a avaliação da erosão óssea ela é muito superior na tomografia em comparação com a ressonância. Em contrapartida, já vou começar falando do osso, né? Na ressonância a gente tem uma avaliação melhor do sinal medular, então aqui a gente observa, eu peguei esse caso de propósito, né? Observa esse corpo mandibular com o sinal gorduroso medular preservado, e desse outro lado aqui, a infiltração, que pode ser neoplásica ou pode ser inflamatória, no caso era inflamatória, tem um tecido de partes moles adjacente, indicando aí uma osteomielite. Então essa é uma grande vantagem da avaliação óssea pela ressonância, apesar da gente não ter tanta facilidade de ver erosões corticais. Com relação às desvantagens da ressonância, né, um exame muito longo, isso é uma coisa que às vezes pode complicar nesse cenário que eu falei para vocês, esses pacientes, principalmente com neoplasias de cavidade oral e orofaringe, e é um exame que precisa que o paciente se mantenha tranquilo, sem movimentação, para que a gente consiga extrair informações fidedignas da imagem. Então, eventualmente, ele pode ser limitado pela avaliação quando houver muitos artefatos de movimentação. Aqui mostrando para vocês as manobras, né, que a gente pode fazer para reduzir os artefatos na tomografia. Então a gente faz a tomografia, observa, por exemplo, nessa lesão no pálato, com extensão à loja amidaliana aqui do lado esquerdo, né, a gente acha que pode estar algum prejuízo na avaliação dessa lesão por conta da presença desses artefatos do material metálico dentário, então a gente pode fazer uma abertura bucal, isso vai mudar a incidência dos feixes de raio-x e a gente vai conseguir ver muito bem os limites da lesão. E outra possibilidade muito interessante para avaliação da cavidade oral é fazer essa manobra com a bochecha insuflada, né? A gente pede para os pacientes deixar os lábios fechados, encher as bochechas com ar, e a gente consegue distender toda a mucosa aqui jugal e consegue avaliar eventuais processos aí infiltrativos que possam estar nessa região. Aqui na tomografia, sem a manobra, já dava para a gente ver o espessamento tecidual do lado direito, né? Parecia que tinha alguma coisa, mas quando a gente consegue fazer a manobra, a gente consegue evidenciar melhor essas alterações, bem como a obliteração aqui do espaço gorduroso adjacente. Então, do ponto de vista radiológico, né, o que a gente faz? A avaliação sistemática a partir das informações clínicas que a gente recebe. Então, o primeiro passo é reconhecer a anatomia regional e as alterações pós-terapêuticas, saber a que tipo de tratamento esse paciente foi submetido e o que a gente pode encontrar relacionado a isso. O segundo passo do radiologista é identificar achados relacionados aos dados clínicos, né, então, contexto diretamente ligado aí do ponto de vista de imagem às informações clínicas que a gente tem. O terceiro passo, uma avaliação de possíveis complicações desses achados radiológicos, né? E o quarto passo, além da identificação desses processos relacionados às informações clínicas que a gente recebe, a gente tem que procurar também outros achados, inclusive achados incidentais, e avaliar qual a importância clínica no cenário do paciente, né? Então, sempre que a gente vê uma lesão, a gente tenta identificar qual é o centro da lesão, para identificar qual é o provável sítio primário, observa a interface dessa lesão com as estruturas adjacentes, principalmente com as estruturas ósseas, se essa lesão determina remodelamento ou erosão,
com aspecto permeativo, indicando aí um grau de agressividade, e a gente também observa o padrão de disseminação dessa lesão. Se uma lesão restrita, se ela tem disseminação por contiguidade, tem disseminação perineural, tudo isso através daquela avaliação que eu mostrei para vocês dos espaços cervicais. Isso vai ajudar a gente a identificar do ponto de vista radiológico o sítio de origem e se existem características agressivas ou não, para a gente tentar classificar essas lesões nesses 3 grandes grupos, né? Alterações congênitas e vasculares, alterações inflamatórias e alterações neoplásicas. Aqui mostrando alguns casos para vocês, agora a gente vê uma lesão do assoalho bucal, né, que tem um conteúdo hipoatenuante e tem também um conteúdo com atenuação mais baixa, e vocês observem aqui que esse conteúdo, essas áreas circunscritas com atenuação mais baixa, estão localizados apenas na porção anterior da lesão, então na verdade o paciente está em decúbito e essas lesões aqui com atenuação semelhante à da gordura, elas estão flutuando no interior dessa lesão, né, esse é o aspecto típico tomográfico, a gente pode ver isso na ressonância também de um cisto dermoide, né, então a gente observa que é uma lesão bem delimitada, é uma lesão típica dessa região da cavidade oral do assoalho bucal especificamente, né? A gente tem que saber identificar esses aspectos. Aqui é uma lesão também da mesma família, né? Um cisto epidermoide de uma criancinha de 5 meses, né? A gente observa essa lesão cística na cavidade oral. Ela está localizada aqui superiormente ao músculo milioide, que indica que é um cisto epidermoide profundo, então provavelmente vai ser tratado através de uma abordagem transoral. Vocês depois podem, por favor, complementar aí ao final a discussão aí, me dizendo se está correto ou não. Sim, os cistos superficiais são localizados inferiormente ao milioide, então a gente observa esse aspecto nessa lesão. E lembrar que os cistos epidermoides e os cistos dermoides, eles fazem parte de um espectro que podem variar aí dentro desses 2 exemplos que a gente acabou dando, né, epidermoide e dermoide, mas também podem evoluir aí com uma forma mais grave e diferente, que são os teratomas, né, que são componentes já sólidos presentes de permeolesão. Então, a gente tem esse espectro, o teratoma é a doença mais rara, né, mas a gente tem que lembrar que se eventualmente o diagnóstico de uma massa muito volumosa, às vezes o diagnóstico já intraútero, a gente tem que pensar nessa possibilidade, né, então a gente observa aqui dentro desse espectro aí dessas lesões, esses cistos de inclusão, essas 3 formas de apresentação. Com relação a uma outra lesão que é bem característica do ponto de vista de imagem, pode acontecer também no assoalho bucal, a gente tem a tireoide lingual, né? Geralmente a tireoide lingual, ela é constituída por um tecido ectópico, então 90% dessas lesões estão localizadas na base da língua e geralmente o paciente não tem nenhum tecido tireoidiano na loja habitual, apesar de ser mais frequente na base da língua, ela pode acontecer em qualquer local aqui do trajeto do ducto tireoglosso. Então a gente tem que observar sempre todos os trajetos cervicais anteriores para ver se não existe também um componente. Do ponto de vista de imagem, a característica, né, dessa lesão essa hiperatenuação. Observem que esse exame é um exame sem contraste. Aqui a gente observa a veia jugular interna esquerda. Então não existe contraste nesse exame e esse tecido ele já é hiperatenuante, como às vezes a gente diz, né, espontaneamente hiperatenuante, né? Isso se dá pela presença do conteúdo iodado do tecido tireoidiano. Então a gente pode observar essa característica, o que faz também ser uma lesão muito típica do ponto de vista de imagem. Uma outra lesão também muito típica que a gente pode encontrar no assoalho bucal e a gente deve saber reconhecer são as rânulas, né? A diferenciação da rânula, por exemplo, com o cisto epidermoide se dá geralmente que o cisto epidermoide diagnóstico costuma ser mais precoce, né? Por ser uma lesão congênita, geralmente na infância se dá esse diagnóstico, e as rânulas, elas são lesões decorrentes de obstruções crônicas, aí como se fossem pequenas mucocélias aí das glândulas salivares menores ou mais comumente das sublinguais. Então a gente observa esse aspecto mais alongado, o paciente geralmente já tem uma idade, ainda é um paciente jovem, mas uma faixa etária já mais avançada, a gente observa esse aspecto de um cisto bem simples localizado no assoalho bucal e delimitado e sem realce significativo pelo meio de contraste. Com relação aos cistos epidermoides, é importante dizer, o cisto epidermoide ele tem uma característica na sequência de ressonância, que é a característica de apresentar restrição à difusão. Aquele caso do paciente que eu tinha, aquela criancinha fez apenas atomo, mas a gente pode também usar essa informação para fazer esse diferencial aí com outras lesões, como por exemplo a rânula. A rânula ela pode ser uma rânula simples, né, localizada superiormente ao milioide, ou uma rânula mergulhante, né, quando ela ultrapassa o limite do milioide e se insinua no espaço e na região submandibular. Então a gente observa esse aspecto de imagem que a gente está vendo nessa imagem da direita, né, então o aumento
importante da lesão fez com que ela se insinuasse aos espaços submandibular e à região submandibular, e a gente pode fazer o diagnóstico dessas lesões, né, incluindo os diagnósticos diferenciais, anomalias vasculolinfáticas e também, novamente, como eu já falei, o cisto epidermoide. Aqui eu vou mostrar uma outra lesão, né, que também é muito comum no assoalho bucal, que a gente tem que saber reconhecer, uma paciente feminina, de 44 anos, com um nódulo sublingual há anos. Ela fez uma ressonância com a gente, que a gente pôde identificar logo de primeira, né, assim, na ressonância tem dois tecidos que a gente tem que prestar bastante atenção no assoalho bucal, os tecidos gordurosos, né, e os tecidos musculares, e de permeio a eles a gente pode usar os ductos de Wharton, os ductos submandibulares principais, como referências para procurar alguma lesão que esteja difícil da gente ver. Então, o que chamou a atenção nessa imagem foi essa dilatação, né? A gente observa que tem essa imagem, lembrando, como eu falei para vocês, o T1, o líquor é hipointenso, e no T2 o líquor é hiperintenso, né? Então, a gente vê aqui no canal vertebral o líquor com sinal alto, então essa é uma sequência T2, então esse ducto de Wharton também está completamente preenchido por líquido e está dilatado, porque observem que do outro lado a gente não consegue caracterizar o ducto de Wharton, e isso fez com que chamasse a nossa atenção para procurar na região da abertura oral desse ducto alguma alteração obstrutiva, poderia ser um cálculo ou poderia ser uma lesão expansiva, e no caso era um cálculo caracterizado por essa formação com baixo sinal em T2, então ficou bem bonitinho da gente caracterizar. Essa paciente tinha uma cialodinite crônica já até com redução da glândula submandibular relacionada a esse cálculo obstrutivo. Aqui só para mostrar para vocês, a gente pode lançar a mão, né, falando um pouquinho dos métodos, né, saindo um pouquinho aí do espectro anatômico e de casos da aula, mas falando um pouquinho dos métodos, a gente pode lançar a mão da cialoressonância para avaliar esses pacientes, né, consegue caracterizar tanto a dilatação ductal, observem aqui do outro lado do ducto de Wharton preservado, quanto uma área de stop aí, uma área que exista um cálculo, então a gente pode usar esse método, e não só para avaliação das cialolitíases, né, que são mais comuns inclusive nas glândulas submandibulares, é importante a gente lembrar, né, por isso ela está aqui presente na nossa aula de cavidade oral, não só para avaliação da cialolítíase, mas a cialorrênia também pode avaliar outras doenças das glândulas salivares, como, por exemplo, síndrome de Sjögren, que a gente vê essas cialoctasias na imagem do raio-x contrastado, e a correspondência tanto nas imagens de ressonância com cialo, as imagens de ressonância normais com contraste mostrando a heterogeneidade da glândula, e a correspondência com o estudo ultrassonográfico. Mas isso é apenas um parênteses aí para falar um pouquinho do método. Voltando às lesões possíveis do assoalho bucal, já que a gente estava falando de cialolítíase, é importante a gente falar de um diagnóstico que não é muito comum, mas deve ser conhecido, que é o tumor de Kutcher. É uma cialodenite crônica esclerosante, foi anexada aí ao complexo das doenças relacionadas ao espectro do IgG4, então é importante a gente reconhecer essa doença, porque do ponto de vista clínico, ela é muito suspeita para uma alteração neoplásica, né, um nódulo bem endurecido que se palpa normalmente quando se faz a avaliação clínica desse paciente, e a gente tem que reconhecer que a cialolítíase pode estar associada em até 80% dos casos. Então, às vezes a gente está achando que está avaliando só uma cialodenite com cialolítíase, só que se houver o relato clínico de que há alguma massa endurecida na região submandibular, a gente tem que pensar nessa possibilidade, né? Então, a gente observa aqui o aspecto de imagem, a glândula submandibular direita preservada e a glândula submandibular esquerda aumentada, heterogênea, com um cálculo central aqui na região, na transição dos ductos secundários com o principal, uma certa densificação dos planos adiposos adjacentes, indicando aí um conteúdo inflamatório, mas sem coleções, indicando aí um processo inflamatório crônico, e a questão de ser uma doença que tem bastante tecido fibroso, então essa componente de esclerose histopatológica acaba tornando esse nódulo endurecido. Na avaliação de lesões do assoalho bucal, a gente tem que lembrar sempre também, como eu já mencionei, das anomalias vasculolinfáticas, né? Então aqui eu trouxe um caso para mostrar para vocês de uma lesão extensa envolvendo o assoalho bucal de ambos os lados. A gente vê aqui que está difícil, até aquela anatomia tão bonita que a gente acabou de ver nas imagens de ressonância do começo da aula, a gente não consegue definir muito bem nesse caso, né, presença. Então aqui a gente vê um T1, aqui um T2, no T2 a gente vê que essa distorção arquitetural do assoalho bucal está associada à presença dessas formações meio alongadas com um sinal bem alto, e quando a gente faz a injeção do contraste, existe um realce heterogêneo, né? Então a gente observa que existem áreas que realçam, outras que não realçam, então uma anomalia vascular de baixo fluxo ou uma malformação venolinfática, né? Então esse é o diagnóstico. Importante sempre nesses casos a gente avaliar
as vias aéreas desses pacientes, né? Então, esse é um aspecto que a gente vê nas anomalias de baixo fluxo, nessas lesões confluentes, e uma característica muito importante da gente guardar é essa de alto sinal no T2. Aqui é um outro exemplo, né, de uma malformação vascular aí do assoalho bucal, e na verdade aqui não é mais uma anomalia de baixo fluxo, uma anomalia de alto fluxo, né? Então a gente vê todas essas estruturas vasculares serpiginosas de permeio ao assoalho bucal, as estruturas dos espaços sublinguais também. Aqui a demonstração através da angiografia digital da mesma lesão, e aqui o preenchimento dela rápido pelo contraste após a injeção venosa. Então, é importante a gente observar essas características são específicas das anomalias arteriovenosas, anomalias de alto fluxo. Com relação às malformações linfáticas, né, o que a gente geralmente vê é um padrão de envolvimento bem difuso, né? A gente observa que essa criança tinha uma lesão muito volumosa na região cervical, envolvendo tanto as regiões cervicais laterais como a região cervical anterior, com um condicionamento importante aí da coluna aérea. Então é importante sempre esse diagnóstico, principalmente intraútero, para proteger a via aérea desse bebê quando ele vier ao nascimento. Então o que a gente observa de características é essa ausência de impregnação ou de realce pelo meio de contraste, né? Existem alguns componentes às vezes associados venosos, né? Então às vezes no meio da lesão a gente pode ver alguns focos de impregnação pelo meio de contraste, mas predominantemente essa lesão não apresenta impregnação pelo meio de contraste. Então, pelo ponto de vista de imagem, quando é uma lesão não tratada, a gente usa essas características para fazer a diferenciação entre alto fluxo e baixo fluxo, e também algumas características de imagem ajudam a gente a diferenciar também as anomalias vasculares dos tumores vasculares, que a gente sabe agora que a classificação do ISSVA definiu, né, que a gente tem essas duas classes de lesões, então a gente consegue fazer essa diferenciação. Com relação a outras lesões, agora a gente vai falar um pouquinho das lesões neoplásicas, as glândulas salivares, né? As glândulas submandibulares e as sublinguais, desculpem, tá escrito submandibular aqui, mas sublingual. Glândula sublingual direita a gente vê que está envolvida aqui por uma lesão expansiva, heterogênea, as submandibulares localizadas aqui posterolateralmente, a região do assoalho bucal, né? Como eu demonstrei para vocês, esse daqui é o músculo miloide, então a gente vê essa lesão bem heterogênea na glândula sublingual, que poderia ser qualquer tipo histológico de tumor de glândula salivar, mas a gente tem que lembrar uma coisa: quando o tumor salivar envolve uma glândula pequena, a chance dele ser maligno é maior, né? A gente sabe que quando existe o envolvimento de uma glândula maior, por exemplo, a parótida, a chance de benignidade é maior, e quanto menor a glândula, maior a chance de ser uma lesão maligna. Então aqui foi feita a biópsia e resultou num adenoide cístico, e partindo dessa avaliação a gente tem que observar, lembrar que os carcinomas de maneira geral, mas especialmente o carcinoma adenoide cístico, eles gostam de fazer disseminação perineural. Então a gente sabendo, por exemplo, se no cenário clínico, no diagnóstico inicial desse paciente, ele já tem essa confirmação histopatológica, a gente tem que observar sempre muito bem os trajetos dos nervos adjacentes. Então nesse caso a gente tem que avaliar a região do forame mentoniano, todo o trajeto do canal alveolar inferior, do canal mandibular, desculpem, o trajeto do nervo alveolar inferior, e a região aqui do forame mandibular, que tem a abertura direta aqui no espaço mastigatório, para observar se existe algum padrão aí de disseminação perineural. Então a gente observa na janela óssea as margens desses canais, se elas estão expandidas ou erodidas, e do ponto de vista de avaliação das partes moles, a gente observa se os planos gordurosos locais estão preservados. Então a gente consegue observar nessa imagem que não havia nenhuma disseminação através dessa região. Novamente aqui um outro caso, né, de lesão da glândula sublingual. A gente observa aqui novamente, como eu falei para vocês, a dilatação do ducto de Wharton é muito importante, é um sinal importante radiológico para a gente suspeitar de alguma lesão expansiva. Desculpe, na verdade esse caso é um SEC do assoalho bucal, eu falei que era uma glândula salivar menor. Mas na verdade é um SEC do assoalho bucal, envolvendo aqui a abertura do ducto de Wharton, e a característica marcante dessas lesões de cavidade oral e de orofaringe, na verdade, é que geralmente as linfonodomegalias, elas são mais volumosas que a lesão primária. Então é exatamente isso que a gente observa nesse caso, né? Uma lesão infiltrativa aqui no assoalho bucal, levando obstrução do ducto de Wharton, e as linfonodomegalias regionais aqui bem volumosas, e agora aqui as imagens no plano coronal, para mostrar que geralmente, provavelmente, a queixa clínica foi esse abaulamento submandibular e a erosão óssea aqui relacionada a essa alteração. Então, muito importante do ponto de vista tomográfico a avaliação da interface da lesão com os planos ósseos. Aqui mais uma lesão de cavidade oral, né? Aqui um outro SEC, né? Lembrar que o SEC
A lesão mais comum, que a gente observa neoplásica maligna em cabeça e pescoço, né? Então aqui era um SEC do rebordo alveolar, então observem novamente aqui no assoalho bucal, na região do rebordo alveolar e já talvez com uma extensão aqui para a região da mucosa sulco gengival e da mucosa da cavidade oral, a lesão infiltrativa, com importante erosão óssea, né? Lembrar que quando existe esse padrão de erosão óssea, que já havia inclusive envolvimento do canal mandibular no seu segmento mais anterior, lembrar que o padrão de disseminação perineural pode ser observado com maior frequência. Aqui um outro caso, passando agora para as estruturas da região mais posterior, né, já na transição da cavidade oral com a orofaringe, uma lesão do palato, na transição do palato duro com o palato mole, a gente vê que é uma lesão parcialmente definida, com realce, né, que observem as veias jugulares contrastadas, carótidas internas também, então uma lesão que apresenta um realce pelo meio de contraste, mas não parece ter nenhuma característica agressiva locorregional, então esse aqui era um tumor misto benigno, né, um adenoma pleomórfico, lembrar que ele pode acontecer nesse sítio tendo origem aí nas glândulas salivares menores, o mesmo tipo de lesão nas sequências de ressonância magnética, né, o caso de um outro paciente, mas a região de envolvimento parecida, né, aqui na região do palato mole, com extensão pupilar amidaliana anterior, abaulando aqui as partes moles regionais, sem nenhuma característica agressiva locorregional e com uma contrastação heterogênea pelo meio de contraste, né, o sinal e a contrastação dos tumores mistos benignos pela característica de serem lesões que têm vários componentes celulares, eles podem ser heterogêneos, então isso não deve nos assustar, e a gente tem que lembrar que quando a gente vir lesões não bem circunscritas, né, envolvendo essas mesmas regiões, palato duro, palato mole, a gente tem que pensar novamente na possibilidade de ser uma lesão de glândulas salivares menores e, no caso, uma lesão maligna, então esse é um caso de um adenoide cístico, que a gente vê o envolvimento aqui de toda a mucosa de revestimento aqui do palato duro e um aspecto muito importante desse tipo de lesão, como eu falei para vocês, aqui a gente consegue observar a disseminação perineural, né? Então a lesão aqui palatina, observem aqui os forames palatinos envolvidos, né? Os canais palatinos espessados e com realce, esse é o lado envolvido, o lado direito, observem como é fino o canal palatino, provavelmente esse é o canal palatino maior, né, que a gente está vendo muito bem do outro lado, então esse é o aspecto normal. A partir do canal palatino, essa lesão atinge cranialmente a fossa pterigo-palatina, né? Então aqui a gente tem a referência às cavidades nasais, aqui na região já esfenoidal, né? A transição etimoide-esfenoidal. Aqui a gente já vê uma lâmina do processo pterigoide, né? Aqui o processo pterigoide caracterizado, essa imagem aqui com baixo sinal. Então a gente vê a fossa pterigo-palatina obliterada pela lesão e no plano axial a gente consegue ver o mesmo aspecto, né? Então se a gente vir uma lesão na cavidade oral, não conseguir identificar se é uma lesão benigna ou maligna, se a gente vir sinais de disseminação perineural, aí a gente já consegue determinar que é uma lesão maligna, com exceção de um contexto que pode haver, às vezes, nesses casos, um processo fúngico, né? Então, os pacientes imunodeprimidos ou com suspeita clínica de doença infecciosa fúngica também pode apresentar situações semelhantes aí, mas esse não é um envolvimento típico, né? Imagina a cavidade oral, não é um envolvimento típico das doenças fúngicas, mas lembrar que elas também podem dar disseminação perineural. Falando um pouquinho das lesões de glândulas salivares, também de novo, só para mencionar um método, apesar de não ter especificamente uma relação direta aí com a questão anatômica de casos que a gente está abordando, eu queria falar da ressonância com permeabilidade, né? Então essas lesões de glândulas salivares, elas são bem avaliadas por esse método, né? A gente sabe que quando a gente faz a injeção do contraste, uma sequência é como se fosse um exame com contraste, só que a gente faz uma aquisição específica, que é uma aquisição dinâmica, e a gente consegue observar como essa lesão se comporta, né? Então a gente tem 3 tipos de curva. O adenoma pleomórfico, ele tem essa curva do tipo A, né? Que a gente vê um outro caso, uma lesão parotídea, a gente colocou o ROI bem em cima da lesão e ele fez essa curva do tipo A, que é uma ascensão lenta e progressiva após a injeção do contraste. Existem também as curvas tipo B e tipo C. A curva tipo B, que é um pico rápido com washout, é típica do Worting, e a tipo C, uma ascensão rápida e um platô é de lesões malignas. Então, às vezes, a gente consegue fazer a identificação do substrato histológico da lesão em 80%, 90% dos casos com assertividade. Então, às vezes, pacientes, lógico, lesões superficiais não se beneficiam tanto desse método, mas as lesões de glândulas salivares menores nos espaços parafaríngeos, lesões profundas, recidivas de adenoma pleomórfico, que às vezes tendem a ocorrer no leito cirúrgico mais profundamente, podem aí ser avaliadas por esse método. Voltando aqui então para a nossa avaliação anatômica de casos aí da cavidade oral, né? Eu trouxe aqui uma
lesão da língua para a gente avaliar, né? Esse é um SEC da língua oral, então a gente observa um espessamento tecidual na margem anterior e lateral da hemilíngua oral do lado esquerdo, né? A gente observa o aspecto de imagem, né? Esse realce anômalo pelo meio de contraste, um espessamento tecidual regional. Essa lesão vinha acompanhada já de linfonodonegalias aqui no nível 2. Então, a gente observa essas características com frequência, né? Lesões de cavidade oral e orofaringe frequentemente acompanhadas de linfonodonegalias. E uma característica que eu queria trazer para vocês, que apesar de não ser muito fidedigna, lógico, essa avaliação, né, do DOI, que é a profundidade de invasão que foi introduzida aí pelo pessoal da JCC na 8ª edição aí da avaliação oncológica de cabeça e pescoço, apesar dela não ser muito fidedigna, ela pode ser estimada pela imagem. O que é o DOI, né? A profundidade de invasão com relação à membrana basal. Então, a gente observa aqui nesses cortes histológicos, que uma lesão plana, por exemplo, a gente vê a membrana basal bem delimitada, então essa seria a linha da membrana basal e a gente vê histologicamente lesão até essa profundidade. Numa lesão vegetante, essa seria a membrana basal e a gente vê esse componente vegetante e a parte da membrana basal, a gente consegue medir a profundidade de invasão da lesão. No caso de uma lesão ulcerada, né, a gente fica com uma área negativa pela perda tecidual relacionada à lesão, mas a gente observa a membrana basal e histologicamente a gente consegue medir essa profundidade de invasão. Então, às vezes, do ponto de vista de imagem, a gente consegue estimar mais ou menos, e a língua é um bom sítio para que a gente faça isso, consegue estimar mais ou menos se essa lesão é muito profunda ou não. Então, além da avaliação TNM, das dimensões da lesão, às vezes a gente pode inferir alguma coisa, às vezes para ajudar aí na decisão de assertividade com relação ao timing de tratamento, enfim. Então, é importante a gente saber que esse conceito existe, as lesões linguais de todas da cavidade oral, uma das que pode permitir que a gente faça alguma inferência nesse sentido, mas lembrando que essa profundidade de invasão entra no estagiamento dentro do TNM patológico e a avaliação histopatológica. Então, são para a gente conhecer esses termos. Ainda com a avaliação da língua, né, apesar do SEC ser uma lesão muito prevalente, a gente tem que lembrar que podem existir outras lesões. Então, aqui a gente observa uma lesão circunscrita no aspecto posterior da língua, já na transição da língua oral com a base da língua, né, bem delimitada, com alto sinal em T2, sinal intermediário em T1, com impregnação discretamente heterogênea pelo contraste. A gente pode usar a sequência de fusão para avaliar a celularidade dessas lesões, tentar descobrir se é uma lesão que tem muitas células, poucas células, né, indicando aí uma chance de neoplasia. Nesse caso não existia nenhuma restrição à difusão, né, indicando que era uma lesão de baixa celularidade, então tratava-se de um hemangioma, que é uma malformação venolinfática ou venosa de baixo fluxo na língua, e aqui a gente vê o aspecto tomográfico dessas malformações venosas, né, que eram antes chamadas de hemangiomas cavernosos, então aumento do volume lingual com esses flebólitos de permeio e o realce progressivo pelo contraste, né? Então aqui a fase sem contraste, injetamos o contraste, observem aqui os vasos cervicais, então a gente observa que começa a ter um realce periférico discreto e esse realce progride essa característica típica do hemangioma. Uma outra lesão que pode ocorrer, não muito comumente, mas a gente tem que conhecer na região da língua, são essas lesões que têm baixo sinal em T2, novamente, baixo sinal em T2, sinal intermediário em T1, e essa lesão não tem restrição, não tem restrição nem impregnação pelo meio de contraste, então a gente observa aqui o T2 e um linfonodo infiltrado e era uma amiloidose. Então, para a gente conhecer nessas características, amiloidose, IgG4 e dentro das doenças neoplásicas, os linfomas costumam ter baixo sinal em T2. E dentro das alterações inflamatórias também a gente tem que lembrar das alterações fúngicas que podem ter baixo sinal em T2. Então, só para a gente mencionar dessas possibilidades diagnósticas nesses sítios. Na avaliação da orofaringe, a gente vai ver alguns casos, né, que é uma lesão da base da língua, com extensão importante aqui para a região profunda do pescoço, né? Então existe um ponto na avaliação desses pacientes em que as linfonodomegalias elas ficam confluentes da lesão primária, então fica difícil a gente distinguir o que é lesão primária e o que é linfonodomegalia, mas a gente, pelo sítio de envolvimento, a gente consegue fazer essa distinção. Observem essa mesma lesão aqui no plano sagital, né? Então base da língua bem infiltrada, a região aqui epiglótica, extensão já para a transição faringolaríngea dessa lesão, então a gente observa esse SEC de base de língua. E lembrar sempre da avaliação nesses casos de linfonodos acometidos contralaterais, né? Nós, como radiologistas, sempre ficamos muito atentos com relação a esses casos, porque a gente sabe, né, que a região de cavidade oral e base da língua
e restante da orofaringe costumam dar linfonodomegalias, envolvimento linfonodal contralateral. Então aqui a gente observa um linfonodo que não chama a atenção pelas dimensões, mas tem alguns focos de heterogeneidade de realce. Então é um aspecto que tem que ser mencionado no relatório como suspeito para que se prossiga com avaliação clínica, com PET, com uma PAF, para que se confirme ou não esse envolvimento para o planejamento cirúrgico. Aqui a gente tem um outro caso de neoplasia da orofaringe, né, um outro SEC, então o mesmo aspecto, uma lesão heterogênea nesse exame com contraste, expansiva, talvez tenha um foquinho de ulceração, e a característica interessante dessa lesão, o envolvimento da loja amidaliana direita, né, que a gente observa o palato, a loja amidaliana esquerda, e aí a gente observa que essa lesão tem uma linfonodomegalia relacionada, mas não é uma linfonodomegalia heterogênea e sólida, como aquele caso anterior, é uma linfonodomegalia com aspecto cístico. Então a gente infere que esse é um SEC relacionado por HPV, e ele se confirma quando se faz a pesquisa imunistoquímica do P16, né? Então, a gente sabe que esses pacientes com SECs relacionados a HPV, eles têm um prognóstico melhor, então é importante a gente pensar nessa possibilidade para colocar esses pacientes aí dentro dessa compartimentalização aí do segmento. Aqui um outro caso, né, como eu falei para vocês, às vezes lesões de cavidade oral e orofaringe, as lesões primárias são muito menores que as linfonodomegalias secundárias, então o que a gente vê nesse paciente, novamente, um T2, um T1 e um T1 pós-contraste. O T1 pós-contraste a gente faz com saturação de gordura, por isso que a gente não está vendo mais os planos gordurosos, mas esse é um T1, observem que o líquor, ele continua com um sinal baixo, né, igual essa sequência aqui das imagens do MEI, então a gente observa que existe uma formação extensa cervical, que é um conglomerado linfonodal neoplásico secundário, e a gente observa a lesão primária aqui na loja amidaliana e com extensão apilar amidaliana anterior, que existe uma espessura assimétrica e um realce heterogêneo dessa região. Então, comparada a lesão primária com o volume linfonodal, né, a lesão primária é muito menor e pode ser ainda menor. Então, a gente, como radiologista, tem que ficar bem atento a qualquer assimetria e fazer a descrição no relatório para que vocês consigam correlacionar com um exame clínico, né, e a avaliação direta aí pela videolaringoscopia. Lesões, o SEC é a lesão mais comum, como eu já mencionei, né, mas existem lesões incomuns que podem acontecer na orofaringe. Esse é um caso de um neurofibroma. Então a gente observa as imagens com alto sinal em T2, um sinal central baixo, isso é bem comum para essas neoplasias, um realce heterogêneo pelo meio de contraste. É uma lesão lobulada, ela não é tão infiltrativa e não é tão agressiva com relação às estruturas adjacentes. Aquela avaliação pela difusão que eu falei para vocês, para a gente inferir aí se é uma lesão muito celular ou pouco celular. Então a gente observa essa é a difusão e esse é o mapa da difusão. Então o que a gente observa aqui na difusão, ela não tem o sinal alto, se ela tivesse restrição ela brilharia, ficaria parecido aqui com o T2, e no mapa a gente veria um sinal bem baixo, confirmando a restrição. E quando a gente vê que não tem sinal e que o sinal aqui no mapa está alto, isso significa que a lesão não restringiu. Então é importante a gente conhecer esses aspectos de imagem. E aqui mais um caso atípico, uma lesão circunferencial envolvendo a orofaringe, com linfonodomegalias cervicais bilaterais relacionadas. Esse aqui é um caso bem bonito, um envolvimento extenso da faringe, era um sarcoma de Kaposi, e a paciente fez o tratamento antirretroviral. Observem a diferença no pré e no pós-tratamento, né? Então a gente observa que houve uma redução significativa da lesão apenas com a terapia antirretroviral, né? Não foi nem necessário o tratamento específico da lesão nesse caso. Então um caso interessante, acho que vale a pena a gente ter em mente aí para algum caso atípico. Às vezes o diagnóstico clínico fica até mais fácil pela característica clínica do Kaposi. E só para mencionar, acho a última alteração da orofaringe, né, que acho que é muito prevalente, acho que agora existe uma atenção especial aí por parte de todo o corpo clínico aí, otorrino, com relação à síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, a gente já sabe que tem consequências importantes para os pacientes que têm essa síndrome, com aumento do risco cardiovascular. Então, através dos exames de imagem, a gente consegue fazer a medida de todas as estruturas de interesse, né? A gente consegue avaliar a forma das paredes laterais da orofaringe, se existe um aumento do tecido linfóide regional, se existe a medianização dos pilares amidalianos posteriores, que também está relacionada às alterações morfológicas que podem ser observadas nessa síndrome. A gente consegue avaliar o palato, a espessura, comprimento, e também consegue fazer a avaliação das dimensões linguais e do posicionamento do ocioide. Então, a gente faz essa avaliação
através da tomo, preferencialmente, mas pode ser feita também na ressonância, com a ressalva que às vezes o osteoide não fica tão fácil de identificar nas imagens de ressonância. Falando brevemente agora das alterações inflamatórias, né, só para falar para vocês, as alterações relacionadas à cavidade oral podem ter, e comumente tem origem dentária, né, então às vezes se faz, também foi um painel que eu fiz com a doutora Heloísa Gebrim, mostrando aí que preferencialmente existe a disseminação dependente do dente envolvido para esses sítios, né, os dentes inferiores centrais para o espaço sublingual, os posteriores da mandíbula para os espaços submandibulares, os mastigadores têm origem geralmente nos últimos molares, espaço bucal dos elementos centrais da maxila, e o terceiro molar pode ter disseminação inflamatória para o espaço parafaríngeo. Então aqui a gente vê um elemento dentário envolvido por um processo inflamatório periapical, né? A gente vê ruptura da cortical vestibular, e isso fez com que esse processo inflamatório infeccioso se disseminasse para as partes mores aqui da região labial, né? Então, interesse aqui na aula de cavidade oral mostrar para vocês, com extensão aqui até a região nasomalar. E a gente observa aqui um outro caso, aqui no caso o dente envolvido era o primeiro molar inferior, com uma coleção importante subjacente, e lembrar sempre de avaliar como está o assoalho bucal nesses casos, que esses pacientes podem evoluir com angina de Ludwig. Então, um processo inflamatório bem intenso da região do assoalho bucal com ameaça à manutenção da via aérea, que tem que ser mencionada no nosso relatório também, quando houver sinais. Falando das infecções amidalianas, elas são muito comuns na infância, né? Geralmente a gente faz a imagem para avaliar abscessos. Comumente a gente observa na prática radiológica esse aspecto estriado das tonsilas, indicando só um processo inflamatório sem abscesso. O abscesso ele é delimitado por esse realce periférico, por essa área central hipotenuante, tá? Aqui a gente observa um pequeno abscesso na loja amidaliana direita, né? Então é muito importante nesses casos fazer a utilização do contraste, um exame para avaliação de abscesso sem contraste, é um exame, a não ser que exista um abscesso muito grande, como aquele que a gente viu no assoalho bucal relacionado ao dente, a gente não vai conseguir identificar abscessos pequenos. Então aqui a gente observa que existem os abscessos, esse abscesso na amígdala direita e os linfonodos reacionais. Aqui um abscesso periamidaliano, já se estendendo além dos limites do espaço mucosofaríngeo para a região do espaço parafaríngeo. Então a gente sabe que esses são abscessos de maior risco aí para recuperação do paciente, e aí, eventualmente, esses processos mais extensos que disseminam para os espaços cervicais profundos, né, que a gente observa o espaço parafaríngeo bem envolvido, espaço submandibular, com aumento da glândula submandibular, um envolvimento aqui importante do espaço mucosofaríngeo. Esses pacientes podem complicar, eventualmente, com alguns fatores vasculares, como a síndrome de Lemieux, que é quando a gente tem essa tromboflebite infecciosa, e a gente pode observar também êmbolos nos pulmões. Então, a gente tem que fazer avaliação torácica nesses casos. Então, só para ressaltar esses 4 pontos que eu chamei a atenção no começo, né? É importante a gente reconhecer as alterações pós-terapêuticas. Esse paciente foi submetido a uma pelviglossectomia com interposição de retalho, né? Então esse aqui era a avaliação inicial. A gente vê esse componente gorduroso aqui no remanescente lingual relacionado ao retalho. Existe uma área já de espessamento tecidual que deve ser inspecionada em correlação clínica, porque às vezes do ponto de vista de imagem ela é completamente inespecífica, quando ela ainda não tem aspectos erosivos. Esse paciente realmente tinha uma recidiva, e quando ele veio fazer o reestadiamento, foi uma neoplasia que avançou rapidamente, ele veio fazer o reestadiamento para programar o tratamento, ele já tinha essa lesão amplamente ulcerada aqui no rebordo alveolar, e tinha bastante componente inflamatório associado, e a lesão cresceu bastante. Então sempre importante a correlação dos achados pós-operatórios com os achados clínicos. Uma paciente com uma úlcera no palato, né? Isso é importante falar, o detalhamento dessa informação nos dados clínicos. Aqui a gente tem uma área de realce no palato dura direita que seria dificilmente identificável se a gente não tivesse informação que essa paciente tinha essa lesão. E aqui a gente vê a perda, né? A área ulcerada, né? A perda da mucosa. Observem o palato duro revestido pela mucosa do lado esquerdo, desse lado há uma falha desse revestimento, então a gente consegue fazer a correlação com o dado clínico. Aqui novamente uma queixa de hemangioma labial, observem como é tênue a alteração aqui na região labial inferior do lado direito. Então, caso a gente não tenha informação clínica, a gente esteja procurando algum outro tipo de alteração, pode ser que esse tipo de informação na imagem acabe não sendo relatado. Então, muito importante essa correlação. E aqui a avaliação de complicações, né, que eu falei também como parte aí, complicações ou achados incidentais, como parte do nosso roteiro. Então, aqui a gente observa
um tumor infectado da cavidade oral com linfonodomegalias e um abscesso cervical extenso relacionado. E aqui, achados incidentais que não têm importância clínica, por exemplo, que a gente também pode ver, como, por exemplo, o torus mandibular e palatino, né, muito comum na nossa prática clínica a gente vê, e também a identificação de achados incidentais que podem ter alguma repercussão clínica, como, por exemplo, a insinuação retrofaríngea da carótida interna, e aqui a gente observa que existe um abaulamento relacionado da parede da faringe, que ao exame clínico pode ser suspeito aí para uma lesão expansiva. Então, sempre avaliar o sítio de origem, as características lesionais, tentar classificar em alterações congênitas vasculares, inflamatórias, neoplásicas e lembrar sempre que a faixa etária ajuda, porque as alterações congênitas vasculares e inflamatórias são mais comuns na faixa etária pediátrica, né? Dentro desse raciocínio, a gente espera aí fazer o nosso relatório sempre como radiologista, contribuindo aí para a definição de conduta e levando informações que são relevantes para vocês. Peço desculpas que eu me alonguei um pouquinho aqui no tempo. Muito obrigada pela atenção. Passo a palavra agora à comissão organizadora e aguardo os comentários no final da apresentação do Dr. Fábio. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Maíra. Aula excelente. Muito esclarecedora aqui para a gente. A gente realmente se depara muitas vezes, né, com esses casos de cavidade oral, com extensão para a região cervical, e muitas vezes o otorrino que acaba lidando com isso, né? Então, muito interessante a gente aprender um pouco mais sobre essas doenças da cavidade oral. Até agora não tivemos nenhuma pergunta no chat. Se alguém quiser aproveitar para fazer por agora, antes da gente passar a palavra para o Dr. Fábio. Estou à disposição. Deixar um minutinho aí, ver se alguém se aventura. Senão a gente passa. Opa, Diego. Ô, doutor Alessandro. Doutor Alessandro é preceptor do nosso serviço, doutora Maíra. Vai fazer um comentário. Olá, não, vou fazer uma boa pergunta. noite. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta. À vontade. E quando é que a gente deve pedir a ressonância com avaliação de permeabilidade? Quando é necessário isso para a gente fazer um diagnóstico ou ser mais assertivo aí no nosso diagnóstico diferencial? Obrigado. Excelente pergunta, Alessandra. Na verdade, é muito consagrada, não mencionei a utilização da permeabilidade na avaliação das lesões de glândulas salivares, porque é muito consagrado esse uso, a gente já sabe que existe essa alta taxa de assertividade, 80% com a correlação histopatológica, mas também em casos de avaliação oncológica, a gente pode utilizar a permeabilidade para fazer a diferenciação dentro daquelas curvas de padrão tipo A, B e C, das alterações pós-terapêuticas e das alterações relacionadas à recidiva, por exemplo, as alterações pós-terapêuticas terão mais o perfil da curva tipo A, né, uma ascensão lenta e progressiva pelo contraste, enquanto as alterações recidivantes terão aquele aspecto mais da curva tipo C, com ascensão rápida e o platô. Então, também é uma possibilidade de utilização, a avaliação oncológica. Ainda não é consagrada pela literatura, mas do ponto de vista prático, vários serviços aqui em São Paulo acabam complementando a avaliação com a difusão, né, que a gente também usa com esse propósito de diferenciar as alterações relacionadas à terapêutica das alterações que podem estar relacionadas a uma recidiva. Junto com a difusão, a permeabilidade pode ajudar, entra dentro do espectro dos métodos avançados. Do ponto de vista de solicitação, eu acho que nesses dois casos que a gente deve destacar, né, na avaliação de glândulas salivares maiores e na avaliação oncológica, eu acho que são os grandes cenários aí que elas podem trazer informações adicionais. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Bom, a Mariana Lima acabou de postar uma pergunta aqui. Primeiro, agradeceu pela aula e gostaria de perguntar como solicitar corretamente a tomografia para avaliação de apneia do sono. Eu estou acompanhando agora aqui no chat. Muito boa pergunta também, Mariana, porque na verdade assim a gente já tem definido, pelo menos nos locais onde eu trabalho aqui em São Paulo, que quando a gente faz a avaliação do paciente no questionário que a gente faz na clínica, se ele refere que tem ronco, independente de estar mencionado ou não a hipótese diagnóstica no pedido médico, a gente já faz uma aquisição da face, incluindo o ocioide. Isso vai permitir que a gente avalie o posicionamento do ioide, avalie completamente as dimensões da língua e consiga avaliar também toda a anatomia regional e que possa levar a um estreitamento nessa área de interesse. Então, acho que uma tomografia de face com avaliação até o plano do ioide ou com a avaliação completa da mandíbula, essas duas possibilidades eu acho que podem ser mencionadas no pedido.
Porque quando a gente faz essa aquisição, a gente avalia também os desvios septais, né? Então, fazendo o exame da face, a gente ainda tem a vantagem de, além de avaliar a região ali da orofaringe, a gente avaliar se existe algum componente obstrutivo que também pode estar relacionado à anatomia nasocinusal. Se optar-se pela solicitação do exame do pescoço, aí não é necessário fazer nenhuma complementação, porque todas essas estruturas, né, o palato, já serão incluídas. Mas optando-se por um exame de face, o ideal é pedir exame de tomografia computadorizada da face, não dos seios da face, porque a tomografia computadorizada da face já vai incluir no seu protocolo a mandíbula completamente, se vocês quiserem frisar, incluir completamente a mandíbula, para alguns serviços que não estejam familiarizados com essa terminologia, é interessante. Se colocar a hipótese, desculpa agora que eu vi aqui, se colocar a hipótese, geralmente a maioria dos serviços segue aí esse protocolo de avaliação da face, então acho que vale a pena, mas acho que destacar a inclusão completa da mandíbula, até para avaliar a retrognatia, é bem interessante. Excelente, muito bom. Bom, acho que por enquanto é isso de perguntas. Se surgir mais alguma, a gente pode fazer ao final, tá bom, Maíra? Agradecer mais uma vez, parabéns pela aula, reforçar os diversos elogios aqui para você no chat. Agora eu abri o chat aqui, eu vou acompanhar. Obrigada. Se você puder descompartilhar sua tela para o Fábio poder compartilhar dele, a gente dá seguimento aí com a aula do Dr. Fábio Gonzalez. Primeiro eu queria parabenizar a Maíra. Enfim, eu já sabia que ela ia dar uma aula muito boa, não foi à toa que eu indiquei a Maíra. Tá? A Maíra, tive a felicidade de conhecer a Maíra quando eu voltei para fazer uma reciclagem na cabeça do pescoço do HC, em 2011, já faz um tempinho. De lá para cá, a gente vem mantendo contato, apesar da distância, a amizade vem aumentando e eu venho acompanhando o crescimento dela cada vez maior na cabeça e pescoço. É uma pessoa que é referência hoje no Brasil, na cabeça e pescoço. Aulas sempre excelentes, eu tenho acompanhado também aulas gravadas no curso, no congresso do HC, em outros locais. Então, eu não vou ficar chovendo na molhada não, mas eu já sabia que ia ser muito boa, então não tinha nenhuma dúvida, por isso que eu indiquei a Maíra. Tá, vamos lá agora. Muito obrigada pelos elogios, meu amigo. E boa aula para você. Obrigado, amiga. São sinceros. Vamos lá. Fala um pouquinho agora sobre nasofaringe e um pouco sobre hipo também, mas bem mais sobre naso, que são mais frequentes as patologias. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só minimizar isso aqui. Ok. Então, vamos lá. Eu vou focar realmente nas patologias mais comuns, desde patologias congênitas a patologias benignas, sejam neoplásicas ou não. Por fim, nas neoplásicas, nos cânceres, realmente. A primeira delas é o cisto, né? O cisto de Thorne-Wallis, que é uma formação formada a partir de resta notocorda, né? Uma lesão com aspecto bem característico do ponto de vista de imagem, localizada na linha média, na parede posterior da nasofaringe. Ela é bem frequente, né? Ela chega a 5% das ressonâncias, geralmente na segunda ou terceira década de vida, quando se detecta essa lesão. Na TC, o aspecto característico é uma lesão hipodensa, né? Lembrando, a tomografia de fala em densidade, né? Então, ela é hipodensa em relação à musculatura, que é o referencial que a gente usa, tá? Com densidade de líquido, se você medir o ROI, que é uma ferramenta que a gente tem, que a gente pode medir a densidade das lesões na tomografia, a gente consegue diferenciar o que é osso, o que é ar, o que é líquido e partes moles, que tem um amplo aspecto. Então, isso ajuda muito, dá dica para a gente em relação a uma série de lesões. Então, habitualmente, ela é hipodensa, mas pode variar de acordo com o conteúdo proteico delas. Uma lesão com mais conteúdo proteico, ela pode ficar iso ou até hiper. E na ressonância, o aspecto característico da lesão cística é aquele velho hipossinal em T1 e hipersinal em T2. Né? Ressonância sinal, lembrando, habitualmente sem realce ou com realce apenas periférico, quando ela não está complicada. Né? Se ela estiver infectada, ela pode ficar com a parede mais espessa com um realce mais evidente também, mas isso também é raro. Então, está aqui o aspecto característico, uma tomografia, lesão, a parede posterior, na linha média, tá? Tomografia com contraste, com um realcezinho periférico discreto. Na ressonância, um corte axial aqui T1, olha o líquor aqui mais refletindo, T2, o líquor aqui brilhando, um T1 aqui também. Essa lesão aqui, ó, parede posterior, mas já ia um pouquinho aqui para a lateral. Essa aqui já tem um hipersinal no T1, então é uma lesão mais hiperproteica. Não teve ainda o hipersinal no T2.
E aqui no corte, na sequência sagital, o aspecto característico dela. Tá? Na parede, enfim, posterior, chegando ao teto da nasofaringe, mas sempre lesando a linha média. Uma outra alteração congênita, que pode acontecer também, enfim, pouco frequente, mas pode, são as meningocélias ou meningoencefalocélias basais de transfenoidais e da falhas ósseas, né? Localizadas habitualmente na parede superior ou posterior da nasofaringe, comunicando através de falhas ósseas do crânio com a nasofaringe. Aqui um exemplo, tá? Enfim, reconstrução coronal, janela de Parsimole, janela óssea, uma reconstrução sagital, que a gente vê falha óssea, herniação do parênquima encefálico e do líquor e da meninge, até a região da nasofaringe. E, de novo, a gente caracteriza melhor a falha óssea, e aqui a gente vê, de novo, toda a extensão da lesão. Tá? Aqui, no caso, é a meninge encefalocele. Mas uma lesão benigna, bem comum, é o cisto de retenção, a lesão residual, na verdade, né, de origem sequelar, após a inflamação das glândulas secretórias, localizada na parede posterior, habitualmente mais lateral que o cisto epidemiológico, geralmente com aquele aspecto característico de cisto, né, como todo cisto hipodenso na TC, com realce quando presente apenas periférico, e que habitualmente estão acompanhados de calcificações. Quando tem inflamação, uma coisa da sequela da calcificação é a calcificação também, né? Além dessa dilatação dessas glândulas. Na ressonância, mais uma vez, hipossinal no T1, hipersinal no T2 e o realce apenas periférico. Esse é o aspecto mais característico. Então, vamos lá, essa aqui é uma lesão grande, que não é o mais comum, mas aqui é na parede posterior mais lateral, uma lesão realmente de hipodensa, densidade de líquido. Aqui nessa reconstrução coronal, a gente vê de novo, aspecto com lesão de baixo sinal, baixa densidade, né, hipodensa, com realce tênue na periferia. E na reconstrução, mais uma vez, na sagital, está aqui a lesão, densidade de líquido, e com realce apenas periférico. Mais exemplos, esse é o aspecto mais característico, tá? Lesões pequenas de aspecto cístico, mais na parede lateral e posterior. Um outro exemplo, lesão maior, essa aqui se insinuou pelo recesso faríngeo lateral, ou posterior da Miller, tá? Mas, de novo, lesão de aspecto cístico, aqui é um T1, essa aqui tinha um hipersinal, que devia ser uma lesão mais hiperproteica, mas fora da linha média, diferente do cisto de Turniolf. E aqui uma sequência sagital, T1 também, de novo mostrando o hipersinal dessa lesão, e ela é localizada mais uma vez na parede posterior e no teto da nasofaringe. Uma outra alteração comum, bem importante de diferenciar, é a hipertrofia da adenoide, para não confundir a hipertrofia com tumores. E tem algumas dicas que dá para a gente diferenciar, que ajudam a gente, né, a diferenciar uma coisa da outra. Essa hipertrofia geralmente acontece até os 5 anos de idade, regredindo progressivamente, né, até a terceira ou quarta década. No raio-x do cavo, a gente pode avaliar essa lesão, pode ter um aumento, né, das partes moles, nessa parede posterior, que assume esse aspecto convexo, reduzindo o calibre da nasofaringe. O que você pode usar na prática, você tem uma avaliação mais quantitativa, não ficar só no qualitativo, essa razão da adenoide com a faringe que tem que ser maior que 0,8. Tá? Quando ela é maior, você pode falar que quantitativamente existe essa medida. Então, na maioria das vezes, só na avaliação qualitativa você consegue inferir e descrever. Na tomografia, um aumento de partes moles, a tomografia não ajuda muito, só pela preservação da anatomia mesmo. Na parede posterior, né, geralmente isodensa ao músculo, não é homogêneo. E a ressonância é o que vai ajudar a gente no T1. Ela tem um isossinal em relação à musculatura, não ajuda tanto, mas no T2 vai ter esse leve hipersinal, mas com essas linhas, essas listras perpendiculares, esse padrão estriado, característico realmente da hipertrofia, diferente dos tumores, que levam à perda desse padrão estriado, tá? E que também levam a esse realce. Após a injeção do contraste, também vai ter esse padrão estriado de realce. Então, tanto o T2 quanto o pós-contraste, você vê essas linhas perpendiculares ali à parede posterior, que ajudam a gente a diferenciar essa hipertrofia, por exemplo, de um tumor ou até de um abscesso, um processo infeccioso em que há uma complicação. Aqui é o método de Fujioka, que eu escrevi. Você traça uma linha aqui paralela Você pode simplificar, botar ela paralela ao clímax, fica mais fácil. Dali, você traça uma linha perpendicular até
ao final ali a parede da adenoide. E para simplificar também, dessa linha você pode se estender uma linha, a partir dessa linha aqui basal, até o começo do palato duro. Tá? Ele aqui usou outras referências, mas você pode simplificar e tornar isso uma medição mais fácil, do que na sincondrose, esfeno, occipital, enfim. Descomplicando é assim, pega o clivus, linha paralela ao clivus, do clivus perpendicular até o final da adenoide, e da adenoide, da base da linha da adenoide até o palato duro. Faz aquela relação, se der maior do que 0,8, quantitativamente você pode falar que tem hipertrofia adenóide. Aqui o aspecto que eu descrevi como característico na ressonância, o T1 não ajuda tanto, só a preservação da anatomia, né, ele está bem simétrico, e aqui o T2 é aquele aspecto bem característico daquelas estriações perpendiculares à parede posterior, que se mantém também no pós-contraste. Então, isso aqui eu não tenho dúvida que é só uma hipertrofia do tecido. Isso aqui não é um acometimento neoplásico, isso aqui não é um processo infeccioso com abscesso, por exemplo. Com relação às infecções agudas têm as bacterianas, né, da nasofaringe, que são causadas habitualmente por estrepto ou por estáfilos. Geralmente as tonsilas trabalatinas também estão acometidas, é um contínuo de infecção, né, pega as duas tonsilas. Infecções virais, a mais comum é a mononucleose, que é habitualmente a faixa etária criança e adolescente. No caso da mononucleose, o que a gente vê? Um aumento difuso, tecido linfóide, com linfonodomegalia de aspecto reacional. Também de forma difusa no pescoço, geralmente bilateral. Um quadro clínico desses processos infecciosos, geralmente febre, odinalgia, obstrução de via aérea, e pode complicar até com a tromboflebite, como a Mai já comentou na aula dela. A TC, nesse caso, acaba sendo superior à ressonância pela menor resolução espacial, tá? E menor tempo de realização do exame. Como habitualmente são crianças, é difícil manter uma criança quieta 30, 40 minutos. Na tomografia hoje, aparelho multislides, você leva 5, 10, no máximo 15 segundos para fazer a aquisição. Tá bem mais fácil e costuma resolver, você costuma delimitar bem e definir seu diagnóstico com uma tomografia. Habitualmente você não usa a ressonância nesses casos. O que é que você vê habitualmente? Um aumento difuso, tecido linfóide, com edema e realce mantendo o padrão estriado. Fica uma estriação mais grosseira, mas você ainda tem aquelas listras nesses processos infecciosos quando não complicados, quando você não tem abscesso ali associado. A principal complicação é o abscesso, aí você perde a anatomia normal, e ele pode estar associado também à linfadenite supurativa, particularmente na região retrofaríngea. Então, aqui um exemplo, uma faringite bacteriana. Observem que ainda tem aquela estriação, pode ter um aumento, enfim, um realce mais heterogêneo, mais regular, mas ainda mantém aquele padrão de estriação da glândula normal. Mas aqui já é diferente, por exemplo, hipertrofia. Você percebe que o aspecto é mais grosseiro e o realce também é mais evidente. Um outro exemplo, esse é um exemplo meu, um paciente com mononucleose infecciosa, diagnosticado clinicamente com confirmação sorológica. A gente tinha um aumento aqui, tanto da adenoide quanto das tonsilas palatinas, aumento grande, olha a redução aqui do calibre da orofaringe, e observa a linfonodomegalia. Bem com o padrão reacional mesmo, são grandes os linfonodos, tá, bilaterais, mas todos realmente com aquele aspecto de realce homogêneo, sem área de necrose. Só para exemplificar mais uma vez, uma reconstrução coronal, o aumento aqui da tonsila faríngea, assim como das tonsilas palatinas, e aqui a reconstrução sagital também observando essa redução de via aérea, para aumento difuso do tecido linfóides. Um outro processo infeccioso mais raro, né, eu acho que vale a pena escrever pela frequência que ainda acontece no Brasil, pelos achados também relativamente característicos, é a tuberculose. Ela é rara nessa região, geralmente quando acontece ela está associada à linfonodomegalia cervical e também à forma pulmonar. O padrão de imagem, existem dois padrões. O mais característico é quando tem uma lesão polipoide no teto da nasofaringe, que acontece em 80% dos casos, então a maioria tem esse aspecto, dá dica para você diagnóstico. Ou esse segundo aspecto é espessamento irregular e difuso, da mucosa nasofaringe, mas inespecífica, e qualquer processo infeccioso pode ter também. Tá? 50% dos casos tem necrose. Ulceração ocorre na mucosa em até 1/3 dos casos, isso é importante, é o acometimento de mucosa. Você vai ver mais para frente que tem lesões de nasofaringe que não pegam a mucosa, são submucosas, isso vai dar um diagnóstico diferencial. Tá? E 90% desses casos tem linfonodomegalia associada. E nesses casos, geralmente, linfonodomegalia com área de necrose, aquela formação de bloco linfonodal e linfonodos coalescentes, né, com perda, inclusive, dos limites da cápsula, cultura capsular.
Habitualmente, os cistos mais comuns é retrofaringe, nível 2 e nível 3. Extensão além da mucosa é rara, importante, é uma diferencial de tumor, que pode estender além da mucosa, para mucosa, enfim. Geralmente são mais agressivos. E esse padrão estriado pode se manter. Enfim, 50% dos casos, metade dos casos ainda mantém o padrão estriado, tá? Quando é um acometimento difuso. Então, aí vai confundir realmente com uma forma bacteriana e mesmo com a forma viral, se fizer uma ressonância. Aqui um exemplo, o aspecto mais característico, né, daquela lesão de aspecto nodular, no teto ali da nasofaringe. Tá? Esse aqui é um T1, tá? Aqui é um T2, a lesão aqui com um hipersinal em relação à musculatura, tanto no T1 quanto no T2. Um outro exemplo também, mais uma vez, um acometimento de forma mais nodular, com uma pequena área de necrose aqui no interior, tá? Mas, de novo, parede posterior e teto. Mais um exemplo, a tomografia, mais uma vez, um acometimento ali no teto, de forma nodular, de novo, com área de necrose, a gente não via aqui nesse plano, plano axial. Então, a tuberculose tem realmente essa dica em relação ao tipo de acometimento. Tá? Quando for esse acometimento focal, tá? O paciente com uma clínica de processo infeccioso, arrastado, insidioso, com a lesão nodular, em teto de nasofaringe, você tem que pensar nessa possibilidade. Com relação à osteomielite de base de crânio, existem duas formas, né? A forma típica, que é a mais comum, que é geralmente associada à otite externa necrotizante, ou até a uma mastoidite coalescente, ou seja, uma infecção que começa na região do ouvido, seja no ouvido externo ou no ouvido médio, e se estende ali para a base do crânio, contiguidade. Nesse caso, habitualmente são as pseudomonas aeruginosa, que é um agente mais comum, né, em 98% dos casos. E tem também a forma típica, tá? Como complicação de sinusite invasiva, mais frequente em pacientes imunocomprometidos, não só diabéticos, como a típica, mas também pacientes com HIV e outros tipos de imunossupressão, uso de corticoide crônico, entre outros casos. Nesse caso, o agente geralmente são gram positivos e fungos, no caso mais comum o muco e os aspergillus. Quadro clínico variável, mas pode ter autalgia, autarreia, perda auditiva, na forma típica, né? E sinusite com cefaleia, mal-estar e neuropatia dos pares cranianos. Enfim, alteração em pares craniano na forma típica, como também pode ocorrer na forma típica se for mais extensa, pegando ali o espaço carotídeo, enfim, ou indo até para a fossa palatina, pegando a região seio cavernoso. Depende basicamente do grau da extensão desse processo infeccioso. Na tomografia, tem uma série de achados, né? Na forma típica, quando está relacionado à otite média, a otite externa maligna, você vai ter um aumento de partes moles no conduto, vai ter aquele material com densidade de partes moles obliterando mastoide e cavidade timpânica. Geralmente, esse caso tem abscesso. Você vai ver muito realmente coleções e edema nas partes moles, com realce difuso no processo inflamatório, na celulite, na miosite, e com realce periférico, no caso dos abscessos. Extensão pode ser variada, pode pegar espaço mastigador, nasofaringe, subcutâneo da face. Erosões ósseas habitualmente tão frequentes, enfim, são frequentes nesse tipo de processo, até para ocorrer a disseminação até a nasofaringe tem que ter essa destruição óssea ali, da mastoide, pegando não só o osso temporal como base do crânio, na forma típica. Extensão para o seio cavernoso pode ocorrer, levando realmente a alteração dos pares cranianos, assim como também para o espaço carotídeo. Então, pode ter desde o terceiro par ao sexto, quando pega o espaço carotídeo, do nono ao 12º, né? Ao 11º, quando pega o espaço carotídeo. Na forma atípica, geralmente a opacificação está ali no seio senoidal, junto com outros seios. Abscesso e edema também ocorrem, geralmente ali já pega logo o espaço mastigador por contiguidade, partindo ali para a nasofaringe e orofaringe. Erosões ósseas no esfenoide na base do crânio, são frequentes também nesse tipo de acometimento. E ainda tem essa extensão para o seio cavernoso e o espaço carotídeo também pode ocorrer, tanto numa forma quanto na outra. Na ressonância, o sinal realmente é variável, mas geralmente onde tem infecção tem hipo no T1, né? E um hiper no T2. Tá? Então, a depender da área acometida, por exemplo, se for mastoide, vai ter material com hipossinal preenchido no mastoide, cavidade timpânica, vai ter esse aumento de partes moles com efeito de massa, geralmente importante, tá? No caso da osteomielite em base de crânio. O edema em partes moles é frequente, né, com hipossinal, e lesão de aspecto infiltrativo. Isso é interessante também, tá? Porque o diagnóstico diferencial
é obrigatório com neoplasia e seu tumor, como eu vou falar adiante, mas tem algumas características que vão ajudar, mas o espectro infiltrativo acaba sendo universal para as 3 patologias. E pense sempre em hipossinal no T1 e hipersinal no T2. Que eu falei que em relação a hipo vai ter hiper no T2, habitualmente. Né? Extensão e difusão acontece, nesse caso, nos abscessos, tá? Nessa região de celulite, de miosite, você habitualmente não tem restrição. E no pós-contraste, você vai ter realce. Realce difuso nas áreas de edema e realce na periferia, no caso dos abscessos. Então, aqui um exemplo. Na tomografia, a gente viu um aumento de partes moles aqui na parede, enfim, lateral e posterior da nasofaringe, que se estendia até a região aqui do espaço carotídeo normal, espaço carotídeo acometido, guarosão já aqui na base do crânio, pequeno abscesso aqui nessa região. Na ressonância no T1, tinha um material aqui heterogêneo, com áreas de hipossinal, pegava também, tinha uma alteração de sinal aqui também já na base do crânio, um hipossinal aqui na base do crânio, tá? No altura do clítoris ali. A carótida aqui tinha uma redução de calibre, tá? Ela estava envolvida aqui, estava um calibre menor, compara com o conto lateral. E quando a gente injetava o contraste, via que toda aquela região tinha um realce difuso. Tá? Então, realmente era mais um processo realmente infiltrativo, de edema, enfim, de filtração, sem um abscesso, claro, nesse caso. E um realce do osso acometido, que estava aqui parcialmente erodido. Um outro exemplo, tá? Aqui foi a forma típica, no caso, né? Que também tinha cometimento de mastoide, tudo começou aqui. O paciente até, importante comentar que ele teve uma mastoidectomia prévia, ele teve infecção aqui na mastoide, ficou infecção residual e disseminou para aqui, para a base do crânio. E aqui um exemplo atípico, tá? A tomografia, preenchimento de todos os seios, destruição aqui da parede dos seios esfenoidais, uma alteração na densidade desse osso aqui do esfenoide, geralmente uma necrose, uma desletalização, uma osteite, fuga desse osso aqui na base do crânio. No T1, a gente observava que tinha uma alteração de sinal nesse osso todo aqui acometido, que tinha esse aspecto permeativo aqui na tomografia. Observamos aqui toda a região de espessamento mucoso, em secreção retida. E quando a gente injetava, um realce difuso nos seios, nas mucosas, né, sem realce da secreção retida, realce difuso no espaço mastigador, ou seja, no processo infiltrativo, inflamatório aqui, e aquele osso desvitalizado, enfim, aquela área de necrose óssea, sem realce, sendo realmente que aqui já era um osso morto, entre aspas. Esse é um caso meu, na verdade, isso aqui foi uma mastoidite fluorescente, que complicou com a abscesso de Benzold. A gente vê aqui uma tomografia bastante destruição óssea, tá? A região do espaço mastigatório toda obliterada aqui por edema, enfim. Destruição óssea não só na base do crânio, mas pegando também bem aqui a região da mastoide. Na nossa a gente vê melhor isso aqui, a mastoide toda preenchida que é restou dela, esse material pode estar em partes moles. No plano coronal, a gente observa a destruição grande do tegmento timpânico, tinha um comprometimento também de ATM, toda obliterada aqui a região da fossa mandibular. Aqui, mais uma vez, a destruição óssea extensa. Esse paciente fez essa ressonância também. E ele tinha os abscessos, são bem característicos desse caso. Tá? Um abscesso aqui, a operação com hipersinal no T2, com realce apenas periférico. E muita edema, muita infiltração aqui da parte mola do espaço mastigatório, chegando até a parede medial, aqui pegando já o espaço carotídeo também. Duas sequências aqui no plano coronal T2, coronal T1 pós-contraste. Mais uma vez, aquele abscesso grande, ali adjacente a uma seta, um abscesso menor, aqui adjacente a temporal. Aqui a gente observa mais uma vez o padrão característico do abscesso, com realce periférico apenas, e todo aquele tecido ali inflamatório, infiltrativo, pegando inclusive ali a região na base do crânio, pegando ali fossa média, espessamento e realce meníngeo, mas sem invasão do parênquima. O diagnóstico diferencial importante com esse tipo de lesão, estomelites de base do crânio, que foi motivo até da reunião nossa, gerou bastante discussão, é o pseudotumor. O pseudotumor é uma das etiologias conhecidas. Existem algumas teorias, mas até hoje não se definiu realmente qual é a mais provável. E todo processo tem mais de uma hipótese, é porque a gente não sabe o que é realmente. Né? Ele pode estar associado a GG4, não necessariamente. Na cabeça e pescoço, doença relacionada a GG4, geralmente pega mais órbita e glândulas salivares. Tá? Pode acontecer de forma isolada na nasofaringe, não é o mais comum, ou junto com a doença sistêmica. Sintomas, os mais habituais são dor, neuropatia de pares cranianos novamente, quadro de obstrução nasal, febre, perda ponderal, fadiga.
e uma história de otite média recente, ou mesmo recorrente. E vale um alerta. Paciente com otite média secretória, tá? Que você, além disso, tem um quadro de paralisia e pares cranianos, e um quadro meio arrastado, meio insidioso, liga o sinal de alerta. Tem que pensar nessa possibilidade, além da osteomielite, lógico, o tumor, você tem que pensar também no do tumor. É um diagnóstico de exclusão, tá? Habitualmente feito após biópsia, juntamente com correlação clínica. Você fez uma biópsia na cultura, deu negativo para tumor, deu negativo para infecção, tá? Você tem um quadro clínico sugestivo, daquele quadro insidioso, meio arrastado, com exames de imagem que sugerem essa possibilidade, junto com exames laboratoriais também favoráveis, você tem que pensar nessa possibilidade, sim. E quais são os achados de imagem? Na verdade, lesão de aspecto infiltrativo, como todos eles podem ter, né? Tumor também pode ser, osteomielite também pode ser, mas aqui começam as diferenças. A diferença primeira importante é o efeito de massa. Habitualmente tem pouco efeito de massa, tumor costuma ter bastante efeito de massa, e osteomielite, até pelas coleções que habitualmente são associadas, também tem mais efeito de massa. É uma lesão de submucosa, bem importante também, particularmente em relação a tumores. Tumores primários na nasofaringe habitualmente pegam a mucosa, eles começam na mucosa, geralmente, e costumam erodir a mucosa. Essa doença não pega a mucosa está íntegra, habitualmente. Outra característica interessante é o realce. Realce geralmente é moderado e homogêneo. Boa parte dos tumores tem um aspecto heterogêneo de realce, assim como as osteomielites. Efusão hemastóide é comum, aí a todas elas, até pela disfunção da tuba auditiva, da tuba de Eustáquio, enfim, pela obstrução dela. Especialmente realce meníngeo é frequente, mais frequente que nas outras patologias de diagnóstico diferencial, como, por exemplo, o tumor e a osteomielite, particularmente que o tumor, a osteomielite costuma ter também, mas o tumor menos. Pode erodir e infiltrar estruturas ósseas, então é bom lembrar disso aí, apesar de ser uma doença inflamatória, é comum destruição óssea, não é só osteomielite e tumor que destrói osso, seu tumor também destrói osso. Não está associada à linfonodomegalia, aí mais uma característica importante para a gente lembrar, tá? Tumor habitualmente na nasofaringe tem linfonodomegalia, geralmente linfonodomegalia abundante, bilateral, tá? O pseudotumor não tem. A osteomielite geralmente também tem, inclusive pode ter aquela forma de linfadenite supurativa. Aqui, quando você tem reacional, e é raro, a maioria não tem, são lesões geralmente isodensas, a musculatura na TC, com hipossinal em T1 e em T2 na ressonância. Alguns estudos, algumas séries mostraram que todos eles tinham hipossinal em T2, mas uma característica importante de diferenciação para tumores, particularmente, e também para a osteomielite. A tumor habitualmente tem um hipersinal no T2 em relação à musculatura, menos do que a secreção retida ali nos seios e que é adjacente, mais ainda hiper em relação à musculatura. O pseudotumor não. Ele é hipo, ele é preto em relação à musculatura, isso é uma coisa importante para levar em consideração também. Extensão para espaço carotídeo é importante, mas todos eles podem ter, como a gente já viu. Redução do calibre da carótida, comum. Da carótida interna, perdão. Então, isso aqui é mais comum também nele do que nas outras. Particularmente em relação a tumores. Pode ser também tumor, osteomielite, mas você somando todas essas características, você consegue, pelo menos, sugerir esse diagnóstico, particularmente quando você vê com a biópsia negativa e com cultura negativa. Então, alguns exemplos. Tá? Ressonância, T2, aerolíquido brilhando, T1, pós-contraste com saturação. Observa aqui uma lesão de aspecto infiltrativo, pegando aqui a parede posterior, a região submucosa, né? Da nasofaringe, na parede lateral dela. Olha a mucosa aqui íntegra, tá? Normal, com sinal normal, com cistinhos até de retenção aqui. Já observava nessa série aqui já um hipersinal aqui na altura do osso occipital. Tinha a secreção que é esperada também aqui na mastoide. Quando a gente injetava, a gente via todo o realce daquele tecido, a mucosa mais uma vez preservada, e todo aquele tecido que tinha um hipossinal aqui realçando, realce homogêneo pelo contraste. Dava para observar também a redução do calibre da carótida interna e o realce também no osso acometido. Uma ressonância confirmando realmente a redução do calibre na carótida, observe a carótida contralateral, tá? De aspecto normal, calibre normal, e aqui reduzido pelo acometimento por esse pseudotumor. Mais um exemplo, uma lesão aqui mais sutil, enfim, você tinha de novo acometimento submucoso, olha a área de hipossinal aqui no T1, de hipossinal aqui no T2, secreção na mastoide de novo mais uma vez,
Só que esse tumor aqui, esse pseudotumor, na verdade, tinha um cometimento mais extenso. Ele pegou o cabo ilíaco, ele pegou o seio cavernoso, tem um espessamento em realce meníngeo também. Então, esse paciente tinha uma paralisia de vários pares cranianos, tá? Ele tinha uma neuralgia do trigêmeo, enfim, entre outros, tinha pitose palpebral, tinha alguns sintomas relacionados com movimentos de pares cranianos. E toda a infiltração aqui também, essa disseminação perineural por essa patologia. Mais um exemplo ainda, aqui mais uma vez, né, aquele tecido, enfim, com sinal heterogêneo, perdendo de hipossinal no T2, pegando aqui parede lateral da nasofaringe, tendendo para a base do crânio, erodindo aqui os ossos da base do crânio, reduzindo de novo o calibre aqui da carótida interna, com acometimento do canal do hipoglosso, esse paciente com atrofia da hemilíngua. No T2, o aspecto característico, o marcado hipossinal, está bem preto aquela região em relação à musculatura. Observe de novo mucosa íntegra, sem nenhuma alteração de mucosa, continua todo submucoso, com extensão para o espaço carotídeo e base do crânio. E quando injetava o contraste, observe realce homogêneo, tá? Toda aquela alteração de aspecto infiltrativo, pegando também ali mais uma vez a base do crânio e indo até a região do canal do hipoglosso. Vou falar um pouquinho agora sobre tumores benignos e malignos. Vou falar, na verdade, sobre o nasoendofibroma, o tumor benigno, que é o principal, que é um tumor benigno não encapsulado, vascularizado, geralmente localmente invasivo. Ele é agressivo localmente, né? Quadro clínico característico, obstrução nasal, que acontece em 90% dos pacientes com epistaxe, geralmente pacientes de sexo masculino, né, adolescentes. Isso é bem importante também a epidemiologia dessa lesão. Quase exclusivamente em homens, né? Taxa de recorrência é alta, então tem que procurar realmente retirar toda a lesão, não deixar resto tumoral, senão ele recidiva mesmo. O aspecto característico dela é uma lesão centrada na parede posterolateral da cavidade oral, no forame esfenopalatino, e a partir dali ele tem uma série de disseminações. Vai para a nasofaringe, pega a fossa palatina, pode pegar seios paranasais, espaço mastigatório, e fossa craniana, particularmente fossa craniana média, que até 20% dos casos da série estava também acometido por esse tumor. Na tomografia, uma lesão com densidade de partes moles, adjacente à areia forame esfenopalatino, com extensão para a fossa palatina, aspecto mais característico da lesão. A opacificação esfenoidal é comum, além de secreção retida ou invasão tumoral. Geralmente apresenta intenso realce pelo contraste, e pode ser homogêneo, mas não é incomum encontrar áreas de flow void, ausência de fluxo, porque é uma lesão bem vascularizada, tem vasos de alto fluxo no interior delas. Ela óssea, o que a gente vê mais é remodelamento, mais do que destruição, mas pode ser destruição óssea também, mas é mais comum que ela cresça remodelando, é uma lesão benigna, e alarga tanto fossa palatina como a cavidade nasal, além de remodelar e deslocar anteriormente a parede dos seios maxilar. Na ressonância, sinal heterogêneo ou intermediário no T1, geralmente sinal heterogêneo no T2, mas pode variar de intermediário a hipersinal no T2, realce intenso, seja ele homogêneo ou não, e essas áreas de flow void, ausência de fluxo, que podem estar presentes devido a vasos de alto fluxo no interior da lesão. Aqui um aspecto bem característico, tá? Uma lesão expansiva, aqui pegando toda a fossa nasal, centrado no forame, tá? Esfenopalatina alargando esse forame, com extensão para a fossa palatina, que está aqui deslocando anteriormente e remodelando todo o seio. Mas observe que o seio está íntegro, ele não está destruído, não tem erosão óssea, só um remodelamento e um deslocamento anterior desse seio. Na ressonância, a ressonância T2, líquido brilhando, tem um pós-contraste, com saturação, lesão extensa, mais uma vez, centrada aqui, mais uma vez, no forame esfenopalatino, com grande extensão aqui para a fossa palatina, pegando espaço mastigador, grande extensão nasal também, para a cavidade nasal e para a nasofaringe. No T2 heterogênea, com áreas assim, de ausência de sinal, devido aos vasos de alto fluxo no interior da lesão, que a gente vê mesmo no pós-contraste. E olha o realce intenso da lesão, delimitando melhor a lesão aqui no pós-contraste. Um outro exemplo, mais uma vez aqui, a tomografia planaxial sem contraste, com contraste, janela óssea, janela de partes moles aqui pré e pós, janela óssea, lesão aqui centrada mais uma vez no forame esfenopalatino, bem alargado, olha o forame contralateral, olha o aspecto normal da fossa palatina, essa aqui está bem alargada pela lesão. Lesão mais uma vez remodelando aqui a parede posterior do seio maxilar está deslocado anteriormente, realce bem homogêneo da lesão, e aqui a gente observa toda a alteração óssea associada a ela, mas observe que não há destruição.
óssea. Remodelamento ósseo é realmente uma lesão benigna, tá? E não um tumor maligno, que geralmente causa destruição óssea, erosão. Um outro exemplo, lesão bem grande, tá? Aqui de novo, pegando fossa nasal, bilateralmente. Essa lesão aqui é interessante porque ela se deu para dentro do seio. Tá? Observe aqui no T2, ela lesão dentro do seio maxilar, ela não empurrou e remodelou, como a gente habitualmente vê. E com realce importante, enfim, um pouco heterogêneo, após o contraste. É a mesma lesão, olha como essa lesão tinha esse aspecto interessante, ela mergulhava lá até quase o final do palato mole, obstruindo completamente a naso e uma parte da orofaringe, um aspecto bem heterogêneo no T2 e um realce intenso, mas heterogêneo no T1. Então, de naso-ângulo era basicamente isso. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho agora de câncer, para acabar a parte de naso. O principal deles é o nasofaringe, o carcinoma nasofaringe, né, o SEC nasofaringe, que é um tumor primário de mucosa da nasofaringe, como eu já comentei. Tem forte associação com a infecção por Epstein-Barr. Uma das classificações divide ele em queratinizado, não queratinizado e indiferenciado, que é o mais comum. Ele é endêmico, né, no Sudeste Asiático. 80% dele na quarta e na quinta década e 20% antes dos 30 anos. O aspecto característico dessa lesão é uma massa central do recesso faríngeo lateral, na mucosa do recesso faríngeo, com aspecto infiltrativo, com linfonodomegalia cervical, 90% dos casos, e geralmente bilateral. Na tomografia, lesão excêntrica, hipodensa, infiltrativa, com realce moderado pelo contraste, linfonodo metastático, geralmente de grandes dimensões e com área de necrose, como a gente vê habitualmente, espera ver no SEC. Os linfonodos geralmente são retrofaríngeos e podem pegar cadeias cervicais também, nível 2, nível 3, enfim. Não é incomum. Pode ocorrer destruição óssea, essa lesão, quando ela é mais infiltrativa, quando ela se estende mais ali para a região de base do crânio, não é incomum elas destruírem o osso. Particularmente o clíris, os processos pterigoides, que é melhor realizado na óssea, né, na tomografia. Na ressonância, mais uma vez, um aspecto assimétrico. Em relação a sinal, habitualmente ela tem um hipossinal, tem um hipersinal no T2, o realce é moderado pelo contraste, mas habitualmente heterogêneo, pelas áreas de necrose, que não são incomuns. Secreção retida, geralmente você diferencia, porque ela brilha mais do que a lesão. A lesão tem um hipersinal, mas em relação à secreção, ela tem um relativo hipossinal. Então, a T2 ajuda bastante a gente em todos os tumores aí da região de faringe, de seios da face, enfim. Restringe a difusão de moléculas da água, com um tumor hipercelular, assim como o linfoma também restringe, isso vai ajudar a diferenciar de outras patologias, como, por exemplo, você pensar no osteomielite sem abscesso, que não vai restringir. E aqui alguns exemplos. Uma lesão mais inicial, centrada no recesso faríngeo lateral, tá? Pegando também ali a parede posterior, com realce periférico, uma área mais hipodensa, também conteúdo mais necrótico, enfim, hipocaptante. Aqui a gente observa de novo, nessa reconstrução sagital, a lesão, mas a lesão assimétrica, a lesão de mucosa. Na reconstrução sagital aqui, mais uma vez a lesão. É o mesmo paciente, ele tinha linfonodomegalia bilateral, ele não tinha linfonodo retrofaríngeo, mas tinha linfonodo nível 2. Esse linfonodo tinha pequenas áreas de necrose, tá? Esperaria até mais áreas de necrose no SEC, mas às vezes o que a gente vê são essas pequenas áreas mesmo, tem que ficar atento, isso aqui é uma dica. Além realmente do aspecto arredondado, realce heterogêneo. No nível 3 ele tinha sim um aspecto mais característico, que é uma lesão, uma metástase quase que cística, né? Olha o grau aqui realmente de destruição do tecido do linfonóide, só tinha um realce na periferia. Já realmente com contorno mais irregular, com área de cultura capsular, enfim, perdendo o plano de clivagem aqui com estenocleido. Um outro exemplo, uma lesão mais focal. Você vê aquela lesão realmente no teto da naso, enfim, pegando realmente ali mucosa, mas lesão superficial ainda. A perda daquele padrão estriado, aqui você vai ver um restinho de estria, aqui você perde aquela estria característica que vai desde ali da mucosa, do começo da mucosa, na parede mais interna até a parede mais da anterior até a posterior. Isso aqui é um T2, no T1 de novo, lesão aqui, um hipossinal em relação à mucosa normal. Você consegue separar mesmo no exame pré-contraste. Um outro exemplo, na verdade são exemplos diferentes, aqui são 3 casos diferentes.
para demonstrar lesões de diferentes graus, enfim, de evolução, desde uma lesão mais superficial, pegando só a mucosa, a uma lesão mais invasiva, que pegou ali a região da submucosa, infiltrou já a musculatura do espaço mastigatório, até uma lesão concêntrica, tá? Que pegou de forma concêntrica toda a naso, já pegou ali a base do crânio, já invadiu o músculo do pescoço, já cometeu também a base do crânio em relação à estrutura óssea, infiltração de osso também. Então, tem todo esse espectro de doenças, desde doenças mais viciais, mais localizadas, só na mucosa, lesões pegando mucosa e submucosa, mas sem invasão clara da base do crânio, isso aqui já pegou o longo do pescoço, a lesões mais extensas, como o acometimento circunferencial da naso, infiltração já inclusive dos ossos da base do crânio. Em relação à neoplasia maligna de naso, a última que eu vou falar é o linfoma, que é o segundo tumor mais comum. O non-Hodgkin é o mais comum na cabeça e pescoço. Subtipos o B e o T, um subtipo NK, incluído no subtipo do T, sendo que menos 50% deles ocorrem na cabeça e pescoço. Dos da cabeça e pescoço, mais da metade são extranodais. O anel de Valdeia é o local mais comum. E do anel de Valdeia, a nasofaringe é o segundo sítio mais acometido. É a segunda neoplasia mais comum da nasofaringe. O acometimento secundário é mais comum do que o tumor primário. É mais comum você ver a nasofaringe acometida dentro de um quadro sistêmico de linfoma. Quando é primário, é comum a linfonodomegalia associada, até 74% dos casos, e geralmente ela é bilateral. Em relação ao SEC, a diferença é que é uma formação expansiva, mas com densidade de partes moles com a densidade homogênea. Não é comum ter necrose em linfoma, embora possa acontecer, particularmente no NK, mas não é habitual. Você tem uma lesão isodensa sem nenhuma realce grande, com linfonodo associado também sem realce, tem que pensar em linfoma. Por isso que realce geralmente é moderado, mas homogêneo. A erosão óssea pode acontecer, assim como o remodelamento, é menos comum do que no SEC, mas pode acontecer também. Na ressonância, o sinal é variável, desde o sinal intermediário a um hipersinal no T1, a um hipossinal, um sinal intermediário em T2. O realce é variável, mas habitualmente homogêneo. Necrose não é o esperado em linfoma. Isso é uma das coisas que ajuda a gente diferenciar para o linfoma do SEC. É dar dica para a gente em relação a isso. Destruição óssea e necrose é mais comum no NK, no subtipo NK que é mais agressivo. Eles habitualmente restringem a difusão também, assim como o SEC, ajudando a diferenciar patologias benignas, que habitualmente não restringem a difusão, como o Marco comentou. E, nesse caso, a ressonância é o melhor exemplo de limitar a lesão. Tá? Para lesão realmente neoplásica, nasofaringe, o melhor exame é a ressonância. Aqui alguns exemplos. Uma tomografia sem contraste, isso é uma lesão homogênea, pegando toda a região ali da nasofaringe, obliterando a nasofaringe, mas sem uma área de necrose evidente. Um outro caso, aqui no caso não tem um pós-contraste, uma lesão aqui pegando só mucosa, com discreta extensão para submucosa, mas assim bem homogênea, mais uma vez, sem uma área de necrose, sem irregularidade, acometimento simétrico. No T2, aqui mais uma vez lesão homogênea, tá? Sem área de necrose, mas com acometimento difuso, né? Pegando toda ali a parede posterior e lateral da naso, e pegando mucosa, centrada na mucosa a lesão, pequena extensão para submucosa. Outros exemplos, desde lesões aqui mais localizadas, a lesão com acometimento mais difuso. Nesse caso aqui, tinha um acometimento até realmente a região ali das tonsilas palatinas, um acometimento bem difuso, pegando toda a região do anel, praticamente de Valdeia, com linfonodomegalia associada. Aqui é o mesmo paciente ainda, com esse acometimento bem difuso por esse linfoma. Por fim, para finalizar, de hipofaringe, na verdade, eu vou falar só da principal patologia, que é o SEC do seio piriforme, que ele pega, na verdade, ele corresponde a 2/3 do SEC de hipofaringe. A apresentação é bem variável, desde de um tumor primário oculto com metalinfonodal, uma lesão, por vezes, pequena, difícil de ver, que habitualmente, clinicamente, como um tumor oculto, às vezes você só detecta realmente em exame de imagem, particularmente na ressonância, até lesões grandes, com um T3 e um T4, com metalinfonodal, em pacientes oligosintomáticos. Metástase é bem comum nesse tumor, 75% dos casos tem metástase linfonodais, geralmente bilaterais. Então, na apresentação, geralmente 1N2C, em relação ao estadio. Metástase à distância também não são incomuns, a depender da série até 40% dos casos desenvolve metástase à distância no curso da doença. E outra coisa importante é
apresenta um segundo primário. Até 16% dos casos tem um segundo tumor primário. Então, uma coisa importante, realmente você viu a lesão, às vezes, particularmente no começo, né, da nossa vida, enfim, de profissional, o radiologista, quando acha uma lesão, fica super feliz e tende a parar naquilo ali. Por várias vezes eu vi alguns mestres falando, olha, você viu uma lesão? Ok, esquece e vai olhar o resto do exame. Nesse caso, particularmente, muito válido essa lembrança. Porque até 16% pode ter uma segunda lesão primária associada, que não é incomum nesses tumores da via aerodigestiva. Qual o aspecto mais característico? Lesão cerada, como o bom SEC que ele é, densidade de partes moles, localizada ou na uma das paredes, ou até com movimento circunferencial, nos casos mais extensos. Traço geralmente moderado mais heterogêneo, nas áreas de necrose e ulceração do tumor. Pode erodir cartilagem da laringe, por extensão, realmente, pode pegar a tireoide, pode pegar a cricoide, como vou mostrar a seguir. Na ressonância, o sinal varia de um hipo ou isossinal no T1 a um hipersinal no T2. O realce habitualmente é heterogêneo, por essas áreas de necrose, enfim, ulceração do tumor. Erosão de cartilagem pode acontecer. E metástase linfonodais, geralmente com necrose, tá? Aquela necrose central, que é esperado por lesões relacionadas à SEC, né? A disseminação secundária. Então, aqui um caso mais antigo, mas acho que vale a pena trazer para mostrar exatamente essa distribuição. A gente tinha uma lesão centrada aqui no seio piriforme, já uma extensão mais baixa dele, erodindo aqui tanto a cartilagem cricoide quanto a cartilagem tireoide, e com uma extensão aqui já, ela literalmente ela contornou a cartilagem, chegou até a parte anterior dela e também condicionou a erosão. Na ressonância se caracteriza melhor, tá? Essa pós-contraste, olha toda a extensão da lesão aqui, mas a tomografia mostra muito bem essa lesão de cartilagem. Então, por vezes, realmente vale a pena fazer os dois métodos. Um outro exemplo pode ser um caso meu, uma lesão bem extensa, envolvendo toda a circunferência do seio piriforme, extensão já do espaço paraglótico. Inferiormente, ela tinha extensão até maior do espaço paraglótico, pegava ali toda a região da hipofaringe. Ela tinha uma metástase linfonodal associada, tinha um bloco linfonodal, né, com perda da definição da cápsula, com ruptura capsular, com área de necrose central, que é o que a gente espera. Superiormente, ela cometia valécula ainda, o cometimento da lesão aqui envolvendo circunferencialmente a valécula também, lateral. Descendo um pouquinho mais a lesão, a gente observa particularmente aqui a erosão, tá? Da cartilagem cricoide pela lesão. Aqui, mais uma vez, se vê, observa-se a clara irregularidade. Esse achado aqui é um achado perigoso. Esclerose isolada não é patognomônico de invasão de cartilagem nem de osso. Isso pode ser uma condrite reacional. Então, por esse aspecto aqui, eu não me animaria, não cravaria diagnóstico, mas com isso aqui eu falaria sem dúvida. E esse paciente tinha ainda um achado interessante, não é nessa imagem, não é na última, aqui é só para mostrar a extensão da doença, uma doença bem grande. Esse paciente aqui, infelizmente, é mais um, a gente está brincando, uma brincadeira até em relação ao assunto sério, a gente está brincando aqui com um filho da pandemia. É mais um caso que a gente está vendo em tumor bem avançado. Infelizmente, eu nunca vi tanto caso de tumor avançado como essa pandemia. E esse é mais um caso, o paciente teve o diagnóstico prévio à pandemia, atrasou o tratamento, atrasou a procura ao médico, ele tinha uma lesão bem menor, acabei não mostrando no primeiro exame desse paciente, quando voltou com esse tipo de lesão. E aqui está o que eu falei, esse paciente eu não vi metalinfonodal e ele tinha essa lesão aqui interessante. Eu falei, caramba, isso está estranho com o metalinfonodal, o realce não é esperado, esse tecido com essa densidade aqui estranha. E ele tinha essa extensão bem atípica aqui da tireoide, isso aqui era um nódo exofítico da tireoide, ele tinha outros nódos aqui. E apesar dessa lesão bem grande que ele tinha, ele não tinha metalinfonodal. Então esse tumor não lê o livro, ele não tem um comportamento mais esperado, mas é para a gente ficar atento que nem sempre o mais esperado é o que vai acontecer. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Agradecer mais uma vez ao convite e vou ficar à disposição aqui para perguntas. Maravilha, Fábio. Parabéns pela aula aí mais uma vez, excelente. Eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando, sobre as meningoceles e meningoencefaloceles. O exame de imagem ele consegue diferenciar bem essas duas situações ou é difícil assim para evidenciar se tem conteúdo encefálico mesmo, se é só meninge?
Habitualmente, sim. A tomografia não é o melhor. Tá? Geralmente, a ressonância define melhores para você. Mas mesmo a tomografia, quando realmente tem uma falha óssea grande, uma herniação maior do parênquima, você consegue ver sim. Então, habitualmente, a gente consegue diferenciar a meningocele da meningoencefalocele. Geralmente, tem dificuldade maior. Certo. Não tiveram perguntas no chat ainda. Não sei se alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Deixar aberto. Ou para o Dr. Fábio ou para a doutora Maíra também, a respeito da aula dela, antes da gente encerrar. Dá um tempinho aí. O pessoal elogiando bastante aqui as aulas. Maíra, você queria falar alguma coisa? Eu vi que você colocou aqui um... Sim, na verdade... Excelente a explicação aí do Dr. Fábio sobre esses casos importantes aí da região da base do crânio, rinofaringe. Acho que a gente sempre tem que estar muito atento às alterações dessa região, principalmente pelas estruturas aí importantes envolvidas, né, vasculoneurais. E com relação às imagens demonstradas, eu queria frisar o que ele já falou, né, que é uma coisa muito importante de ter um conhecimento geral, que é a questão da difusão, né? As lesões que restringem ou não a difusão, né? O Fábio já falou, mas eu gostaria de destacar que a gente consegue fazer uma diferenciação bem importante nos linfomas, né? Das alterações inflamatórias, que eles geralmente restringem, e a diferenciação entre o linfoma e os SECs, ela é descrita de ser possível de fazer pela difusão, não é tão certeira como a difusão dos processos neoplásicos malignos, dos processos inflamatórios, mas a gente tem alguns valores de corte da avaliação do valor da restrição da difusão que a gente consegue fazer essa diferenciação, né, Fábio? Então, para faringe, a gente sabe que mais ou menos em torno de 0,76. Então, ainda é uma aferição que a gente pode fazer caso exista uma lesão profunda, com alguma dificuldade de biópsia ou com uma infecção coexistente que esteja impactando aí no resultado do histopatológico, a gente pode contribuir também com isso, né, guardada aí essa questão da infecção de poder ter um abscesso superposto, que vai impactar nessa avaliação. E com relação à doença relacionada a IgG4, realmente ela é incomum, mas aqui acaba que a gente concentra alguns casos aqui no HC, né? Então gostaria de comentar que é importante, se houver essa suspeita, solicitar na avaliação histopatológica a análise do IgG4, que eles podem pesquisar na peça para ver se está presente ou não, e se eu não me engano até 40% desses pacientes têm IgG4 sérica também aumentada, então foi bem mencionado pelo Fábio, a IgG4, a gente sempre tem que lembrar desse diagnóstico nos casos diferentes que não fechem com nenhuma das outras hipóteses que a gente habitualmente vê nessas regiões da faringe, rinofaringe, e lembrar que existem essas particularidades, né, que eventualmente a gente pode solicitar o marcador específico no histopatológico e que às vezes o IgG4 sérico também pode estar aumentado. Perfeito. O Dr. Roberto Tunes, que é preceptor aqui do nosso serviço, acho que é uma pergunta, não sei, se a restrição de difusão ajuda na identificação precoce de recidiva dos nasoangiofibromas. Então, o nasoangiofiboma, classicamente, ele não restringe, né? Não ajudaria tanto nesse caso. Mas a imagem habitualmente consegue caracterizar bem, enfim, dá para diferenciar a lesão pós-operatória, enfim, alteração cirúrgica, tudo bom. O padrão de realce é diferente, ou a densidade, ou o sinal também é diferente. Então, mesmo sem difusão, você consegue caracterizar habitualmente a recidiva, enfim, o tumor residual das alterações pós-cirúrgicas. Tá certo. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Queria agradecer novamente, doutor Fábio, doutora Maíra, pela disponibilidade de vocês, né, em estarem aqui conosco nessa quinta-feira à noite. Deixar as portas abertas sempre que tivermos novas oportunidades, né, fazermos novos encontros, né, nesse novo formato online aí de reuniões clínicas. Essa aula vai estar disponível no YouTube em breve, eu disponibilizo o link para vocês. Se quiserem o vídeo em si, eu também posso mandar por e-mail, a gente combina isso. E antes de encerrar, vou passar a palavra de encerramento aí para o doutor Eduardo Barbosa, nosso chefe do serviço. Uma boa noite. Obrigado, Fábio. Obrigado, Maíra. Obrigado a todos que participaram aí. Eu acho que é muito importante essa troca de experiência para aprendizado, né? Que a gente possa ter outras sessões, pelo menos mensalmente,
a parte de radiologia, porque cada vez mais a gente aprende um pouco. Então, mantenha essa experiência de vocês, são muito didáticos todos os dois. Eu acho que é muito importante, principalmente esses residentes estão tudo assistindo a aula de vocês, e é importante para poder cada vez mais estar se inspirando e crescendo profissionalmente. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, super obrigada. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, boa noite a todos. Obrigado, Maria, pelo convite. Até logo. Tchau, tchau.